Olá, queridos! Uau, mas eu estou animadaço, vocês não estão entendendo como eu estou animado. Toque de Midas. Esse livro vai ser polêmico, E tem gente com dor de cabeça aí, passando hortelã-pimenta nas têmporas aí. Caramba, esse livro vai ser polêmico, foi escrito por quem? Nada mais do que Donald Trump, né? Um cara polêmico aí. Nós temos que olhar sempre além das coisas, né? Tirar o melhor, o extrato, né? O óleo essencial, né, das coisas, né? E entender, esquecer o político, o homem, né, as suas distorções, ou o que quer que seja, isso não cabe a nós. Ataque a pedra, o primeiro que não cometeu, né? Disse o cara lá, com Madalena na frente dele. Então, eu também estou muito empolgado, Marcela e Marcele. E vou dizer, Robert Kiyosaki, esse cara, ele mudou a vida de muitas pessoas, eu também. A minha vida também foi transformada pelo Robert Kiyosaki. Nós leremos esse livro ao longo do ano, Pai Rico, Pai Pobre, com certeza. Vamos ler também O Segredo de uma Mente Milionária, de Tim Haver. Enfim, esses livros vão estar... Tirar o óleo essencial, exatamente. E vamos olhar o que é esse toque de Midas aí, né? Nós temos 7h30 para ler, para escutar e ler. Isso vai dar 45 minutos, mais ou menos. Eu já testei, nós vamos na velocidade 1,75, vai dar para ler em 1,75, redimindo o tempo, afinando nossa linguagem. Então, os novos aqui, Christian, acho que eu nunca vi Christian Alberto aqui. Seja bem-vindo, querido. Acho que Kátia também, não sei se é a primeira vez, já teve outra Kátia, talvez seja a primeira vez esta Kátia. Nil Rosa menina, será que é a Nil? Nil, menina dos olhos, eu acho que é nova também aqui. Não, é a lá, ó, mudou o nome dela, tá lindo o seu nome. Você fez esse cabelo aí, querida? Tá lindo esse cabelo também, hein? Tá poderosa.com, hein? Muito bom. Thaís, Sara, Robertinha, querida, Raquel, todos sejam muito bem-vindos. Luzia Solange, Elaine Pazini, nossa querida Smurfette, quem não conhece. Larissa, e estão chegando, as pessoas estão chegando aí. Então, de novo, nós não temos um áudio lido, estou sentindo falta de um áudio lido, é um robô, e eu já cheguei à conclusão que o robô feminino é melhor do que o robô masculino. As mulheres não se identifiquem com isso, porque senão é puro ego, né? Identificação plena e pura, esqueça essa bobagem. Mas a voz, parece que a voz robótica feminina é mais clara, mais audível, né? Qualquer coincidência é pura, mera semelhança. Coincidência, qualquer semelhança é pura coincidência aí. Meu suco verde a vocês, tintim a todos. E bora lá, toque de Midas. Sejam todos bem-vindos, vamos ver o que a gente consegue extrair deste lugar. Vou dividir a tela aqui, aquele ajuste inicial, que a gente já sabe, tirar esse toque do zap. Tcharapapaparapapá. Luzia Solange, fica atenta ao grupo, por favor, para a gente poder... Hoje nós temos que abrir um segundo grupo aí, porque está lotado. Tirar aqui, espera aí. É isso que eu tenho que fazer, notificação. Pronto. Configuração feita, nova configuração feita. Compartilhando a tela. Avisa o pessoal que tem que ir para a tela onde vê você, senão eles não ouvem. Pronto, já está avisado, você já avisou. Quem que fez esse serviço aí?
Mila. Desculpa. Bem-vinda, Mila. Não, como desculpa? Desculpa do quê? Você fez um serviço para nós todos aqui. Não é onde me veem, é onde vê o texto, né? Porque senão não me escuta. Se estiver vendo no celular telinhas de carinhas, etc., você não escuta o áudio. Tem que estar no texto. Gratidão por lembrar, viu, Mila? Vamos lá, queridos, vamos nessa. Vamos começar a nossa leitura. Toque de Midas. Toque de Midas. Ó, lembrem, no começo vai dar uma turbinada na cabeça, aí vocês vão acostumar com a leitura. Então não se preocupe, não fique aperreado, tá? Fique tranquilo, vai na manha. Vamos nessa. Aos empreendedores de hoje que se esforçam, se empenham e conseguem fazer o que planejaram, e aos empresários de amanhã, que vislumbrarão oportunidades nas quais outros enxergarão apenas obstáculos. Visionários todos que agem corajosamente e imprimem sua marca ímpar, seu toque de Midas, no cenário econômico mundial. Os autores: Donald Trump. Donald J. Trump, presidente e CEO da The Trump Organization, é a própria definição da história americana de sucesso, estabelecendo continuamente padrões de excelência ao expandir seus interesses em ativos imobiliários, esportes e entretenimento. Ele é um preeminente incorporador de imóveis de qualidade em todo o mundo, transformando a marca Trump em sinônimo de padrão ouro. Seu compromisso com a excelência estende-se das suas participações no mercado imobiliário até a indústria de entretenimento. Seu discernimento empresarial é incomparável, seja no papel de estrela e coprodutor da série O Aprendiz e O Aprendiz Celebridade da NBC, ou em seus premiados campos de golfe e arranha-céus. Escritor talentoso, Trump é autor de mais de 10 best-sellers, e seu primeiro livro, A Arte da Negociação, Campus Elsevier, é considerado um clássico do mundo dos negócios. Ele recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 2007. Trump é o arquétipo do empresário, negociador, ímpar e filantropo ardente. Robert T. Kiyosaki. Mais conhecido como o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o livro número 1 de finanças pessoais de todos os tempos, Robert Kiyosaki tem desafiado e mudado a forma com que dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo pensam sobre dinheiro. Ele é um empreendedor, educador e investidor que acredita que o mundo precisa de mais empreendedores, com perspectiva sobre dinheiro e investimento que muitas vezes contradizem a sabedoria convencional. Robert ganhou a reputação de falar sem rodeios, com irreverência e coragem. O primeiro livro de Donald Trump e Robert Kiyosaki juntos, Nós Queremos que Você Fique Rico, Campus Elsevier, conquistou o primeiro lugar na lista de best-sellers do jornal The New York Times e vendeu 500 mil exemplares só nos Estados Unidos. Prefácio. Sonhadores, ou empreendedores? Um empreendedor, um homem que desde a infância demonstrou habilidades para a mecânica, vislumbrou sua chance de mudar o mundo. Ele imaginou uma maneira de fazer do mundo um lugar melhor para as pessoas em toda parte. Então, ele iniciou um negócio, não para construir fortuna, mas para construir o sonho de um novo estilo de vida para as pessoas comuns. Ele lutou contra os desafios de aperfeiçoar sua ideia, criando inúmeras versões de protótipos de seu produto, cada uma ligeiramente melhor que a anterior, e construindo sua empresa. Mas, sua maior luta foi contra pessoas que não conseguiam enxergar sua visão, expandir seu foco e ver as coisas como poderiam ser, em vez de como eram. Foram muitas batalhas, mas não desistiu. Ele duvidou de si mesmo, fez muitos sacrifícios ao longo do caminho e se desviou dele muitas vezes. Fracassou muitas vezes porque sempre amou provérbios famosos, chamou o fracasso de a oportunidade para começar de novo, de maneira mais inteligente. Ele não era bom aluno e aprendeu muito pouco na escola, mas realmente gostava de desmontar coisas para ver como funcionavam. Desmontar relógios era o passatempo favorito. Como não tinha um diploma avançado, frequentou a escola noturna para aprimorar suas habilidades. Tinha uma mente brilhante e tornou-se um professor muito querido em sua área. Atraiu alunos que eram, assim como ele, entusiastas. Nas horas tardias da noite, esses alunos ofereciam seu tempo para trabalhar nos projetos do professor e aprender no processo. Sua capacidade de atrair talentos e trabalhar com os outros eram invejáveis. Cercou-se de pessoas que sabiam o que ele não sabia. Ele foi bem-sucedido em capitalizar-se junto a investidores que acreditam em seu produto, embora nem sempre acreditassem em sua visão, o que gerava desânimo, pelo foco apenas em dinheiro. A certa altura, foi demitido de sua própria companhia, a empresa que levava seu nome. Um homem mais fraco teria desistido e procurado um emprego. Anos antes, ele havia desistido de um emprego estável em uma empresa notável. O empreendedorismo não recompensava bem, então, com sua família mudou-se inúmeras vezes para vizinhanças cada vez mais modestas. Ironicamente, enquanto ainda estava no emprego, a inspiração veio de seu empregador icônico, um homem que havia idolatrado desde a infância e teve a honra de conhecer um dia, apenas por um momento. Em alguns traços rápidos, ele rascunhou sua inovação. O homem à sua frente bateu com o punho na mesa e disse: meu jovem, é isso, você está certíssimo. Vá em frente. Aquele soco na mesa significou o mundo para mim, disse o empresário à sua paciente esposa. Você não vai me ver muito durante os próximos 12 meses. Na verdade, o sucesso levou mais de um ano. Levou décadas. As respostas raramente vêm por um momento eureka, e não veio para Henry Ford. Ele observou o mundo a seu redor e, vagarosamente, atingiu seu propósito. Demonstrou que o empreendedor não precisa ser o inventor de uma nova tecnologia. Seu imenso sucesso ocorreu por conta de algo mais valioso, uma marca. Carros customizados, o padrão da época, não se alinhavam com a visão que Henry Ford tinha do mundo. Ele queria dar a todos um luxo pelo qual só os ricos podiam pagar até então. Ele queria mudar o mundo e acreditava que o segredo era um automóvel com motor de combustão, montado em uma linha de montagem em que um carro era igual ao seguinte. Seu herói e empregador famoso, Thomas Edison, também acreditava nisso. É por isso que ele bateu com o punho na mesa, revigorando Henry e levando-o a não desistir, apesar dos muitos anos e muitos fracassos. Henry se atreveu a sonhar grande. Num domingo, ele ouviu seu ministro pregar: engate seu vagão a uma estrela, e disse à sua irmã: é o que eu vou fazer. Isso foi em 1893. 10 anos depois, em 23 de julho de 1903, o dentista, Dr. Ernest Penny, de Chicago, comprou da Ford Motor Company seu primeiro modelo A. Henry Ford tinha conseguido. Não era mais um sonhador, era um empreendedor. Apresentação. Por Mark Burnett.
Os empresários têm um dinamismo singular que os leva para onde planejam ir. É um foco tão intenso que nada pode tirá-los do caminho ou atrapalhar seus planos. Anos atrás, muito antes de conhecer Donald, li seu primeiro livro, A Arte da Negociação, Campus, Elsevier, 1987. Na época, eu estava vendendo camisetas na praia, em Los Angeles. Entre um e outro cliente, eu lia constantemente aquele livro. Particularmente, apreciei o fato de ser um livro escrito para alguém como eu, que nunca tinha frequentado uma escola de negócios. Fiquei totalmente maravilhado com esse magnata do mercado imobiliário, Donald Trump, e nunca acreditei que um dia fosse vê-lo pessoalmente, muito menos conhecê-lo. E certamente nunca imaginei que faria negócios com ele. Uma das histórias mais memoráveis de que me lembro de A Arte da Negociação foi a de como Donald pode identificar um perdedor. Ele explicou que um perdedor é a pessoa com um anúncio de venda em um carro sujo. Embora isso pareça óbvio, é incrível o número de pessoas que faz exatamente isso, de maneiras variadas, em diversos negócios. Robert já vendeu bem mais de 30 milhões de livros em todo o mundo. Ele, obviamente, transmite uma mensagem que as pessoas querem ou precisam ouvir. Ele se vê primordialmente como um professor, e eu admito que vejo Donald também como um professor. O aprendiz tem um subtexto educacional que ele executa muito bem, e acho que é uma razão para que o programa venha tendo a repercussão e longevidade que tem. Esses dois professores, esses dois titãs dos negócios têm uma mensagem para todos nós. Como o livro Toque de Midas pontua, o empreendedorismo tornou-se algo de responsabilidade nos dias de hoje, ou assim deveria ser. É por isso que este livro é tão oportuno. Precisamos de pessoas que tenham talento para criar postos de trabalho. Aqueles que possuem as habilidades ou a capacidade para serem empresários precisam desenvolver esses talentos a fim de contribuir para a nossa sociedade. Este livro foi escrito por dois empresários muito bem-sucedidos, com histórias e experiências de vida muito diferentes, que abordam os fundamentos sob diversas perspectivas. Qualquer pessoa que queira entrar nas esferas do empreendedorismo deveria ler este livro na íntegra. Os empreendedores se caracterizam pelo foco singular e pelo poderoso dinamismo. Percebi esse aspecto no Donald há muito tempo, e Robert Tan bem o tem. Posso lhe afirmar que a energia deles é palpável. Eles não param, e os sucessos que alcançaram são notáveis. Espero que você se disponha a ouvir o que eles têm a dizer. Introdução. Empreendedores são diferentes. Este é um livro sobre empreendedores e sobre por que eles são diferentes. É um livro para aquelas pessoas que já são empreendedoras ou para as que gostariam de ser. Este não é um livro escrito por professores universitários que ensinam empreendedorismo. Não é otimista, nem fornece uma receita passo a passo para o sucesso. Isso é irreal. E este livro é muito realista porque foi escrito por empreendedores que venceram, que falharam e lutaram para vencer novamente. Nele, nós contamos abertamente nossas histórias. A capacidade do empreendedor de sonhar, ganhar, perder e novamente ganhar é muitas vezes chamada de espírito empreendedor. É o que distingue o empreendedor de todas as outras pessoas do mundo dos negócios. Também é o que separa aquelas que querem ser empreendedoras das que podem ser. Este livro é o resultado de quase 3 anos de trabalho. Persistimos com nossos esforços porque acreditamos que só os empreendedores criam postos reais de trabalho. E, quando se está experimentando níveis sem precedentes de desemprego, postos de trabalho são do que este mundo mais precisa. Desemprego crônico provoca agitação social que pode levar à revolução. Os tumultos de 2011 no Oriente Médio são exemplos disso. São levantes alimentados por pessoas capazes, desejosas e dispostas a trabalhar, mas que não têm oportunidade. Elas vivem em sociedades com nível cronicamente elevado de desemprego. A China estremece ao pensar na desaceleração de suas exportações e fica horrorizada com a possibilidade de milhões de trabalhadores desempregados. O governo dos Estados Unidos compartilha preocupações semelhantes e gasta bilhões, tentando criar empregos por meio de leis e de programas governamentais. O problema é que nenhum governo cria postos reais de trabalho. Só empreendedores podem fazer isso. Somente eles podem ver o futuro e transformá-lo em realidade, arriscando, perdendo e ganhando, incontáveis vezes. No processo, os empreendedores criam novas indústrias e oportunidades para as pessoas em todo o mundo. Outra questão é que as escolas não produzem empreendedores. As escolas são projetadas para formar funcionários. É por isso que as pessoas dizem, vá à escola para conseguir um bom emprego. A maior parte dos estudantes, mesmo graduados em programas de MBA, vira empregado, não empreendedor. Milhões de alunos saem da escola cronicamente endividados, incapazes de encontrar emprego. Hoje, muitas pessoas, jovens e velhas, estão procurando emprego ou têm medo de perder os seus. Precisamos de mais empreendedores que possam criar empresas e empregos. Desde a crise do mercado, que começou em 2007, a maior desde a Grã de Depressão, muitos têm esperado que a economia volte a ser o que era. A economia vai se recuperar, mas não será mais a mesma. A velha economia da era industrial está morrendo, e uma nova economia, da era da informação, está emergindo. As regras dessa nova economia, uma economia internacional, não serão as mesmas. E as velhas ideias da era industrial, segurança do emprego vitalício, pensões, benefícios e sindicatos trabalhistas, não sobreviverão na nova era da informação. Muitas das empresas de hoje, citadas no ranking Fortune 500, asterisco que nasce RAM na era industrial, vão desaparecer. As empresas do Fortune 500 de amanhã emergirão dessa crise lideradas por uma nova classe de empreendedores e em uma nova era de empreendedorismo. Este livro é escrito por esse tipo de empreendedor, para as pessoas que querem ser como eles. Este livro não é sobre negócios. Trata do que é preciso para se tornar um empreendedor de sucesso. Como empreendedores, compartilharemos com vocês nossos pensamentos e crenças, vitórias e perdas acumuladas ao longo de décadas. Você vai aprender o que nos faz ter sucesso, em situações em que 9 em cada 10 empreendedores falham. Vamos compartilhar como conseguimos ir além do sucesso e da riqueza, transformando nossas empresas em marcas internacionais, um feito sonhado por muitos empreendedores, mas que poucos conseguem. Mais importante, compartilharemos com vocês o que nos mantém progredindo quando outros desistem e a razão por estarmos sempre procurando desafios ainda maiores. Neste livro, o nosso segundo juntos, compartilharemos o que nos dá o toque de Midas, a capacidade de transformar as coisas que tocamos em ouro, e como você também pode consegui-lo. Dividimos este livro em 5 capítulos, cada um representando um dos 5 dedos da mão do toque de Midas. Em cada capítulo, seguindo-as nos SS Histórias Individuais, incluímos uma sessão chamada de destilação, que seria a extração dos elementos essenciais e que oferece uma revisão objetiva dos pontos-chave. Pontos a lembrar, coisas a fazer, completa cada capítulo com os itens de ação que você pode aplicar à sua própria vida. Os 5 dedos representam os 5 fatores-chave que cada empreendedor que esteja sonhando com sucesso deve dominar. Esses fatores não são ensinados na escola. A mão do toque de Midas é a metáfora ideal para representar os atributos críticos para o sucesso empresarial. Domine cada dedo, e você descobrirá a magia por trás do amplo sucesso de alguns empreendedores e do insucesso da maioria. O polegar representa a força de caráter. Sem ela, os empreendedores não conseguem resistir aos fracassos e decepções inevitáveis que vêm com a criação de algo a partir do nada. Um território desconhecido é cheio de
Perigos. O dedo indicador representa o foco. Os empreendedores devem ter foco adequado para realmente ter sucesso. O dedo médio, o mais longo, trata da marca, que reflete o que você representa. Sem uma marca sólida e a vontade de que o mundo a conheça, você não terá o toque de Midas. O dedo anelar é sobre relacionamentos. Como encontrar um bom parceiro, ser um bom parceiro e construir diferentes tipos de relacionamentos para alcançar o sucesso. Finalmente, o dedo mindinho é sobre as pequenas coisas. Não se trata de apenas dominar os detalhes. Você verá que pequenas coisas podem tornar-se as grandes coisas que o colocam no curso do sucesso exponencial. Você aprenderá a encontrar a pequena coisa que pode tornar-se uma grande coisa para os seus clientes e para o seu negócio. Cada um desses fatores tem sua própria importância. Juntos, quando a percepção, a habilidade de aprendizado e o conhecimento estão em suas mãos, eles fazem o poder verdadeiro do toque de Midas realmente resplandecer. E o nosso mundo está precisando de brilho empresarial. Na verdade, para resolver os problemas globais do desemprego e da falta de segurança financeira e de trabalho, o mundo precisa de mais empreendedores, em particular, daqueles de grande sucesso e que tenham o toque de Midas. Tá sem som. Lá tô eu aqui. Ah. Meninas de mulheres, meninos de homens. 9 em 10 empreendedores vão falhar. Não tem absolutamente nenhum empreendedor de sucesso verdadeiro que não tenha quebrado alguma vez. E assim é a história. Então, é o que eu falo. Não é possível para todo mundo, mas nem todo mundo vai conseguir. Precisa de determinadas qualidades, são essas qualidades que eles vão colocar aí. Relacionamento, resiliência, conexão, determinação, foco. E é incrível, cara, isso. Porque é algo que você constrói. E eu falei hoje no Aliança 559, se você fizer isso de uma forma sem propósito espiritual e filosófico, ave fora da videira, não vai funcionar. É simples assim. E eu já experimentei esse lugar. Tive uma academia com 400 alunos, 40 funcionários. A gente girava 50 mil reais há 20 anos atrás. Isso seriam uns 200 mil hoje. Deu em nada. E tinha um serviço de qualidade. Eu encontro gente até hoje. Eu vou no shopping em Morumbi, ando aqui, eu encontro gente que teve no Cultura Fabric, que era o nome da academia. Luiz, depois que eu fui no Cultura Fabric, nenhuma academia foi igual, etc. Eu faço umas coisas doidas, né, cara, que as pessoas experimentam. E aí elas ficam, né, experimentam uma coisa com qualidade. Como é que depois você toma um vinho de qualidade, como é que você vai tomar sangue de boi? Não tem jeito, assim, entendeu? Mas mesmo tendo um serviço de qualidade, não tinha propósito espiritual e filosófico. Não vingou. Essa é a grande questão. Então, o toque que eu estou dando aqui de Midas, entendeu? É que tudo que a gente escute aqui, você precisa entender que o seu empreendedorismo tem que ter um conceito filosófico e espiritual conectado. Se não tiver, vai ser ilusão. Ponto. Vamos continuar. Capítulo 1. O polegar. Força de caráter. A vida é como uma pedra de amolar. Se ela o desgasta ou afia, vai depender do que você é feito. Anônimo. Transformando má sorte em boa sorte. Robert Kiyosaki. No início de 2000, eu estava na zona rural australiana, longe da civilização, de férias com alguns amigos, sem o conforto habitual, em uma das mais belas partes do mundo. Foi preciso quase uma semana para eu chegar ao remoto acampamento na Austrália. Certa noite, meu telefone por satélite tocou. Era minha esposa, Kim, que havia retornado para nossa casa em Phoenix. Adivinha o quê? Ela perguntou animadamente. O produtor da Oprah ligou, e ela quer você em seu programa, em Chicago. Isso é ótimo, respondi. Mas por que eu? Ela quer falar sobre sua história e seu livro, Pai Rico, Pai Pobre. Isso é bom, eu disse. Mantenha-me informado. Ela quer você em seu programa em poucos dias. Em poucos dias, resmunguei. Acabei de chegar aqui. Você sabe quanto tempo a viagem levou? 2 dias de voo e quase 4 dirigindo. Não podemos programar para uma data posterior? Não. Temos trabalhado muito para responder a todas as perguntas deles. O produtor até ligou para o filho do pai rico para verificar se a história de seus 2 pais era verdade. Eles estão animados e querem você agora. Kim fez uma pausa antes de continuar. Não dispense isso. Apenas vire-se. Você terá novas passagens esperando por você no aeroporto de Sydney. 6 dias depois, cheguei a Chicago. O programa da Oprah foi televisionado de seu próprio estúdio, Arco Productions. A adorável jovem assistente me acompanhou da sala verde para o estúdio, onde os fãs adoradores de Oprah já estavam sentados. Havia vibração no ar. Os fãs de Oprah estavam esperando
esperando ansiosamente por ela. Por um momento, esqueci a razão de estar ali. Esqueci que estava prestes a aparecer na televisão com a mulher mais poderosa do show business. Eu sabia que a audiência do programa dela era estimada em mais de 20 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, com distribuição para mais de 150 países em todo o mundo. Olhando em torno, vi 2 cadeiras no meio do palco. Pensei, para quem será a segunda cadeira? Meu coração congelou quando me dei conta de que a segunda cadeira era para mim. A sala, de repente, irrompeu em aplausos quando Oprah subiu ao palco. Ela era muito mais impressionante na vida real. Depois que ela disse algumas palavras para a plateia e para os telespectadores, o assistente tomou delicadamente meu cotovelo e disse baixinho: "Vamos." Respirei fundo e pensei, é tarde demais para ensaiar alguma coisa. O programa acabou 1 hora depois. A multidão aplaudiu, e Oprah disse adeus a todos. Uma vez que as câmeras foram desligadas, ela se virou para mim, apontou, sorriu e disse: "Pai rico, acabei de vender 1 milhão de exemplares de seu livro para você." Naquela época, Pai Rico, Pai Pobre, Campos, Elsevier, era uma edição publicada de forma independente, o que significava que eu não tinha de dividir os lucros com uma editora. Embora eu nunca tivesse sido bom em matemática, entendia de dinheiro. Após as despesas, eu lucrava $5 por livro. Se a estimativa de Oprah estivesse correta sobre a venda de 1 milhão de exemplares em matemática simples, o que ela me disse é que eu ganharia, antes dos impostos, $5 milhões em 1 hora. Foi um dia proveitoso em vários aspectos. Eu não sabia disso na época, mas em 1 hora eu tinha deixado de ser um desconhecido para me tornar mundialmente famoso. Como você provavelmente sabe, a fama pode ser muito mais sedutora que o dinheiro. A razão de eu ter publicado Pai Rico, Pai Pobre de forma independente foi o fato de ele ter sido recusado por todas as editoras às quais enviei um manuscrito. A maioria dos editores foi educada, mas me diziam que não tinham interesse no livro. 2 pareceram meus professores de inglês, me dizendo que eu precisava aprender a escrever. Um editor disse: "Sua história é um absurdo. Nenhum leitor jamais acreditará nela." Um editor especializado em livros financeiros rejeitou, dizendo: "Você não sabe o que está falando." Ele estava se referindo à minha lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, em que digo: "Sua casa não é um ativo." É claro que, após a crise do subprime, asterisco que resultou em milhões de execuções hipotecárias de casas valendo menos que suas hipotecas, me pergunto se esse editor iria reconsiderar a minha mensagem. Em Pai Rico, Pai Pobre, aceitando a rejeição com tranquilidade, Kim e eu publicamos 1.000 exemplares do livro de forma independente e o lançamos na minha festa de aniversário, em abril de 1997. De 1997 a 2000, a venda do Pai Rico, Pai Pobre no mercado americano cresceu no boca a boca. Amigos presenteavam os amigos e familiares. O livro escalou lentamente seu caminho para a lista dos mais vendidos do New York Times, o único livro publicado de forma independente da lista na época. O produtor da Oprah ligou logo após o livro entrar para a lista dos mais vendidos do The New York Times. 10 anos depois, em 2010, estimei que o programa da Oprah me ajudou a vender mais de 22 milhões de exemplares de Pai Rico, Pai Pobre, em mais de 100 países. Ele já foi traduzido para mais de 50 idiomas. Esse é o poder da Oprah. Logo após o programa ter ido ao ar, a imprensa começou a me procurar. A maioria adorou a história simples dos meus 2 pais. Alguns poucos foram céticos, críticos ou desaprovaram. O fracasso leva ao sucesso. Vários apresentadores de televisão e artigos em revistas me rotularam de sucesso da noite para o dia. Toda vez que eu ouvia ou lia essas palavras, eu ria. Ainda que fosse verdade que eu saíra da obscuridade para a fama mundial em 1 hora, eu estava longe de ser um sucesso repentino. Em 2000, eu tinha 53 anos. Em boa parte deles, eu estivera longe de ser bem-sucedido. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica e fundador da General Electric, certa vez disse: "Eu não falhei. Descobri 10.000 soluções que não deram certo." A citação de Edison resume porque a maioria das pessoas não se torna um empreendedor bem-sucedido. A frase também explica porque a maioria dos empreendedores não consegue desenvolver seu toque de Midas. Ou seja, grande parte das pessoas não se torna bem-sucedida porque não fracassa o suficiente. Em relação ao toque de Midas, o polegar representa sua maturidade emocional e sua força de caráter. Sem o polegar, falta a estabilidade necessária para que os outros 4 dedos lidem com os desafios diários, os altos e baixos, as vitórias e as derrotas que todos os empreendedores enfrentam diariamente. O que falta em você? Muitas pessoas dizem que 2 coisas paralisam os empreendedores mais novos. 1. A falta de capital. 2. A falta de experiência de negócios na vida real. Eu acrescentaria um terceiro item, de minha própria experiência. 3. A falta de maturidade emocional e de força de caráter. Dessas, acredito que a terceira, a falta de maturidade emocional e de força de caráter, seja a principal razão para as pessoas fracassarem como empreendedoras. O mundo está cheio de pessoas talentosas, inteligentes, bem formadas, que não conseguem desenvolver as habilidades que Deus lhes deu. Com que frequência o aluno eleito, o mais promissor, não consegue ter sucesso? A maioria de nós conhece pessoas cujas vidas são contos de aflição, tragédia ou traição, que culpam os outros por seus fracassos ou pelo mau começo na vida. Todos nós conhecemos pessoas que têm grandes ideias sobre como fazer milhões de dólares, mas são preguiçosas demais para sair do sofá. Todos nós conhecemos pessoas que vivem no futuro e não agem hoje. Há milhões de pessoas que querem mudar o mundo, mas não conseguem mudar as condições de suas próprias vidas. E todos nós conhecemos pessoas que mentem, enganam, furtam e que, ainda assim, mentem a si próprias, acreditando que são íntegras. Sem a maturidade emocional e a força de caráter representadas pelo polegar, a maioria das pessoas não tem acesso aos seus toques de Midas. Se eu soubesse antes o que sei agora. Quando palestro para um grupo de aspirantes a empreendedores, muitas vezes começo dizendo: se eu soubesse o quanto não sabia, provavelmente não teria me tornado empreendedor. Também digo: se eu soubesse o quão difícil seria, provavelmente também não teria dado esse passo. Mas para dar a eles alguma alegria futura, costumo acrescentar: fico feliz porque não sabia, porque eu poderia não ser bem-sucedido hoje. Em seguida, começo a descrever meus fracassos, porque eles foram o meu caminho para o sucesso. Pare de ler. Nas páginas seguintes, compartilharei algumas experiências da vida real sobre dor e fracasso. Por que quero contar a vocês sobre minha dor e meus fracassos? A resposta é simples. Se isso desanimá-lo de se tornar um empreendedor, então lhe fiz um grande favor. Embora quase todo mundo tenha a capacidade de se tornar um empreendedor, nem todo mundo precisa se tornar um empreendedor. Há maneiras mais fáceis de viver a vida. A vida e o sucesso parecem fácil para algumas pessoas, mas não conheço qualquer uma delas. Como o Pai Rico costumava dizer, o sucesso exige sacrifício. Ainda não encontrei uma pessoa bem-sucedida que não tenha se sacrificado tremendamente para ter sucesso. Estudantes de medicina, por exemplo, pagam um preço exorbitante em termos de tempo, energia, dinheiro e relacionamentos para se tornarem médicos. Assim como a maioria dos atletas de alto rendimento, das estrelas de cinema, ídolos da música, líderes políticos e líderes sociais. Sucesso nos negócios não é diferente. O sacrifício é o preço que as pessoas pagam para ter sucesso. Infelizmente, a maioria delas não está disposta a pagar esse preço. É mais fácil ficar na média, viver uma vida confortável e segura, um pouco abaixo do sucesso. Histórias da minha estupidez.
Albert Einstein disse certa vez, somente duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E eu não estou certo a respeito da primeira. Sou a prova viva do insight de Einstein. Minha estupidez é infinita. A seguir, cito exemplos de minha estupidez, quando comecei meu primeiro negócio, chamado Hippers, uma carteira de nylon e velcro para surfistas, que se tornou um grande negócio. Para começar, eu tinha lançado um número de pequenas empresas antes de criar a Hippers, mas nenhuma tinha me levado a um nível internacional, como fez o negócio da carteira de nylon. O interessante é que eu não queria estar nesse negócio de carteiras de nylon. Entrei nisso por causa de minha estupidez. História 1. Um tolo e seu dinheiro. Como a maioria das pessoas sabe, a principal habilidade de um empreendedor é a capacidade de vender, porque vendas representam lucro. Dado que eu não sabia como vender, acatei o conselho do meu pai rico e consegui um emprego para trabalhar para a Xerox Corporation aos 26 anos. Não porque eu gostasse de copiadoras, mas porque a Xerox tinha um excelente programa de treinamento de vendas. Embora eu não fosse bom em vendas, estudei, pratiquei, tive aulas extras e devagar e sempre consegui, depois de 3 anos, ser um dos melhores vendedores da empresa e realmente comecei a fazer algum dinheiro. De 1974 a 1976, consegui poupar $27 mil, que na época era muito dinheiro, para começar meu primeiro negócio. Há um ditado que diz: um tolo e seu dinheiro logo se separam. Bem, eu era um tolo e meu dinheiro foi logo embora. Veja como meu dinheiro e eu nos separamos. Um amigo me ligou para perguntar se eu investiria em sua empresa. Ele me prometeu que eu teria o dinheiro de volta em um mês, acrescido de juros de 20%. Meu amigo John tinha sido um empreendedor muito bem-sucedido. ênfase nas palavras tinha sido. Na época, eu acreditava que ele era inteligente e bem-sucedido e que cuidaria bem do meu dinheiro pelos próximos 30 dias. Além disso, 20% de retorno era um tentador. Então, lhe entreguei o dinheiro e ele me deu uma nota promissória. Um mês depois, liguei para ele para recolher meus $27 mil, mais $5.400 de juros. Como você já deve ter adivinhado, ele não tinha o dinheiro. Ele culpou seu diretor financeiro, Stanley, um contador, pela confusão. Eu disse a Stan para comprar mais produtos para que pudéssemos enviá-los aos nossos revendedores, disse John, mas ele pagou algumas contas antigas em vez disso. Agora não temos produtos, nem dinheiro e nem lucros. Se Stanley tivesse comprado os materiais, como eu lhe disse para fazer, eu teria o dinheiro para pagá-lo. Ainda que a explicação de Don fizesse sentido empresarial, tive um mau pressentimento. Eu deveria ter dito alguma coisa, mas mordi a língua e engoli sua história. Na realidade, eu acreditei na história porque precisava acreditar. Precisava acreditar em John. Caso contrário, Temi não receberia meu dinheiro de volta. Obviamente, Stanley, o contador, não conhecia as lições de meu pai rico, mas não era só ele que as desconhecia. A maioria das pessoas faz exatamente o que Stanley fez. Elas trabalham por dinheiro, em seguida pagam suas contas e poupam o que sobra. É por isso que a maioria das pessoas vive de salário em salário. Os empreendedores precisam saber como gastar dinheiro para criar mais dinheiro, despender tempo e dinheiro em marketing, publicidade e promoções de vendas e oferecer incentivos para representantes de venda. Em tempos de crise, por exemplo, momentos em que as vendas e a renda são baixas, a maioria das pessoas tende a fazer o que Stanley fez, economizar dinheiro ou pagar contas. Isso geralmente significa desastre. Em uma crise, tempo de renda e volume de vendas baixos, os empreendedores inteligentes sabem que precisam gastar dinheiro em promoções e marketing, mesmo que tenham de fazer empréstimos. Quando as vendas começarem a subir, então, eles poderão pagar suas contas e devolver o dinheiro que tomaram emprestado. Após a crise financeira mundial que começou em 2007, a maioria das pessoas passou a fazer o que Stanley fez. Elas estão cortando despesas, pagando dívidas e tentando poupar dinheiro. Essa proteção financeira faz a economia desacelerar ainda mais rapidamente. Empresas e indivíduos que seguirem o curso de ação de Stanley talvez não se recuperem quando acontecer com o resto da economia. Eles estarão muito atrás das empresas que estavam gastando e seguindo em frente durante os tempos ruins. História 2. A história se repete. Quando perguntei como poderia recuperar meu dinheiro, John me disse que a única maneira seria lhe dando mais dinheiro. Agora você pode achar que eu teria sido inteligente o suficiente para não cair nessa, mas aconteceu. Nos 3 meses seguintes, levantei mais de $50 mil de amigos para John e seu negócio problemático. Como você já deve ter adivinhado, o dinheiro sumiu assim que eu lhe entreguei os cheques. Então, como você levanta capital? A resposta é: você tem de praticar. No meu treinamento de vendas na Xerox, me ensinaram a fazer 100 chamadas telefônicas a esmo para obter 10 perspectivas de vendas. Dessas 10 perspectivas, você consegue uma venda. Para arrecadar dinheiro para John, escrevi um plano de negócio simples, criei um pequeno folheto promocional e comecei a bater em portas. Como fazia na Xerox, fiz chamadas não solicitadas até que alcancei meu objetivo. Na época, a companhia de John estava vendendo sabonete com cordas em forma de microfone, para pessoas que gostam de cantar no chuveiro, hein? Encontrei investidores para sua empresa. Deixe-me reafirmar que a capacidade de vender é a habilidade mais importante de um empreendedor. Se você não é bom em vendas, deve encontrar um parceiro que seja. Eu ainda estava trabalhando para a Xerox quando meus amigos começaram a ligar pedindo seu dinheiro de volta, acrescido dos juros de 20%. À medida que meu medo aumentava, como de regra, minha inteligência ia por água abaixo. Eu era muito ingênuo para saber que era estupidez ficar arrecadando dinheiro e promovendo produtos de uma empresa que era mal administrada. Eu estava inadvertidamente participando de um esquema de Ponzi, uma versão menor do escândalo de bilhões de dólares de Bernie Madoff. Felizmente, recuperei o dinheiro. Devagar e com calma sempre se ganha a corrida. Há poucos grandes acertos na vida, e promover um negócio ou uma ideia leva tempo. História 3. Suba a bordo. Mais uma vez um tolo, perguntei a John o que eu poderia fazer para ajudá-lo a recuperar meu dinheiro. Sua ideia brilhante foi que eu participasse de sua empresa, lucrasse e o ajudasse a salvá-la. Ei, adivinhem, acatei a oferta. Então, trabalhei arduamente na Xerox durante o dia, e depois do trabalho, ia para o escritório de John, no centro de Honolulu, para trabalhar em um plano que pudesse salvar o negócio. Empreendedores precisam trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana durante a fase de startup, início do negócio, muitas vezes de graça por meses e até anos. É o número de horas trabalhadas de graça que define os empreendedores e os separam dos empregados. O número de horas de trabalho ou de prática gratuita também determina o nível do sucesso. Por exemplo, golfistas profissionais investem anos de tudo e prática antes de chegarem a receber pagamento, se receberem. É por isso que é melhor manter seu emprego diurno e construir seu negócio no tempo livre. Você pode achar que não, mas pode ser que tenha de trabalhar de graça por um longo tempo. História 4. Um vislumbre desesperado.
Como todo o dinheiro se foi, John, Stanley e eu estávamos desesperados quando surgiu a ideia das carteiras de nylon e velcro para surfistas. Desde que éramos surfistas e velejadores, já utilizávamos carteiras de nylon. Nós mesmos as costurávamos com velas antigas de iates. John achou que seria um sucesso de vendas. Ele estava convencido de que as carteiras de nylon seriam um produto que lhe salvaria a empresa. Embora eu não estivesse tão certo quanto John, começamos a trabalhar no plano de negócios e logo fomos os primeiros do ramo de carteiras de nylon. O benefício de toda essa experiência foi que eu estava aprendendo sobre design, embalagem, manufatura e distribuição no mercado de um produto completamente novo. A lição foi cara, mas, em retrospectiva, de valor inestimável. Mesmo que eu não goste de reviver nada disso, essa experiência horrível foi o que me levou à criação dos meus jogos de tabuleiro cacholo, que continuam a gerar renda passiva até hoje. História 5. Estresse e medo. John estava errado. O negócio de carteira nylon não era promissor. Estávamos agora mais endividados que antes, indo à falência mais rápido ainda. Por desespero total, mostrei a John e Stanley uma ideia para outro novo produto de nylon. Desta vez um produto que eu havia projetado. John e Stanley eram surfistas e velejadores. Eu gostava de correr. Corredores tinham um problema. Onde colocar a chave, um documento de identificação e dinheiro enquanto estão correndo. Calções de corrida não tinham bol SOS. E colocar todas essas coisas no sapato ou na meia não era uma opção. Então tive a ideia de uma mini carteira que se anexava ao cadarço do tênis de corrida. Agora, completamente quebrados, com cartões de crédito estourados, lançamos o tênis com bolsos hippers para corredores na exposição de artigos esportivos de Nova York. Acredite ou não, esse produto tornou-se uma das novas sensações de vendas do ano na indústria de artigos esportivos. Tênis foi até mesmo assunto de artigo nas revistas Runner's World, Playboy e Gentleman's Quarterly. Os empreendedores devem aprender a lidar com estresse e medo. Esses dois fatores devem motivar os empreendedores a se tornarem mais criativos, a aprenderem mais rápido e a aumentarem seus conhecimentos sobre pessoas e negócios. Em outras palavras, eles devem aprender rápido e buscar novos conhecimentos, inovações e ideias. O medo é a motivação do empreendedor para aprender. Se o medo paralisa, mantenha seu emprego diurno. O que isso realmente significa é que o negócio só cresce se o empreendedor também cresce. História 6. De mãos abanando. Logo estávamos enviando carteiras para o mundo todo. Apesar do SUS só internacional, nossa empresa ainda estava à beira da falência. Tínhamos muito mais fluxo de caixa entrando, mas ainda estávamos negativos. Em um derradeiro esforço, John me pediu para levantar ainda mais capital, pedido ao qual atendi. Eu ainda me lembro do dia em que entrei em seu escritório com um cheque de $100 mil de um investidor. John e Stanley sorriram e me agradeceram. Poucos dias depois, eu estava em Chicago, em uma feira de artigos esportivos, vendendo produtos IP. Ao final da feira, liguei para Honolulu para relatar meus resultados. Jana, nossa recepcionista, atendeu o telefone. Ela estava chorando. O que há de errado? Perguntei. Odeio ter de lhe falar isso, mas John e Stan fecharam a empresa hoje. Eles levaram o dinheiro que sobrou e acredito que deixaram a cidade. Eu não sei onde estão. Se eu não tive um ataque cardíaco naquele momento, nunca vou ter um. O choque que passou pelo meu corpo foi como ser atingido por um raio. Eu me senti como se alguém tivesse me chutado no estômago. Aquele telefonema foi o início da descida a um dos pontos mais baixos de minha vida. Voltei para meu quarto no hotel na Lakeshore Drive, em Chicago, e olhei para fora para o lago Michigan. Eu me perguntava repetidamente, como pude ser tão estúpido? John e Stan tinham ido embora. Suas dívidas foram saldadas. Deixarão-me de mãos abanando com quase $1 milhão de dívidas. Dinheiro que eu tinha levantado com amigos, familiares e investidores. Fiquei sem emprego, sem empresa, sem casa e sem esposa. Ela me deixou assim que o dinheiro sumiu. Quando vendi nosso apartamento para pagar os cartões de crédito para que eu pudesse usá-los novamente. Eu havia atingido o fundo do poço. Não tinha como ir em frente. Podia sentir minha força vital sendo drenada para fora de mim enquanto repetia continuamente, como pude ter sido tão estúpido? Pai Rico tinha me advertido repetidamente sobre fazer negócios com John e Stanley. Muitas vezes ele os chamou de palhaços ou vigaristas. O problema foi que eu não queria ouvi-lo, então ignorei suas palavras e avisos sobre os dois. Pai Rico me disse, um vigarista só pode iludi-lo quando você quer algo sem esforço. Sentado, sozinho no pequeno quarto de hotel em Chicago, refletindo sobre as palavras de meu pai Rico, comecei a me perguntar, o que eu queria sem esforço? Se eu pudesse descobrir, poderia entender por que tinha sido passado para trás. Eu gostaria de poder dizer que achei uma resposta definitiva. Mas até agora, ao longo dos anos, a resposta que encontrei para mim é, eu sou preguiçoso. É por isso que sou enganado. Alguns exemplos de como a preguiça contribui para sermos iludidos incluem: item empregados que acreditam na segurança do trabalho. Item eleitores que votam em políticos que prometem cuidar de seus interesses. Item investidores que acreditam no conselho de seus planejadores financeiros para investir, no longo prazo, em ações, títulos e fundos. Item pessoas que acreditam que tirar boas notas na escola lhes assegurará um emprego vitalício. Item pessoas desesperadas que caem em contos do tipo, compre meu livro e se torne um milionário da noite para o dia, ou tome esta pílula e perca 15 quilos sem exercício. Item qualquer pessoa que acredita que as seguintes afirmações são verdadeiras. Não precisamos de dinheiro. Podemos viver de amor, contanto que você viva com seus pais. Vou ganhar na loteria, ou ser atingido por um raio. Meu marido e eu somos muito íntegros. Essa afirmação me custou milhões. Seguro como dinheiro no banco. Não deve ser muito seguro. Então, o governo vai resolver o problema. Você tem um problema. Tenho certeza de que você pode adicionar suas próprias enganações favoritas a essa lista. Você desconhece o que não sabe. Embora Pai Rico tenha me alertado sobre John e Stanley, ele não tentou me impedir. Em vez disso, ele disse, as crianças não sabem o que quente significa até que toquem o fogão. Então, ele me deixou colocar a mão no fogão. Sua lição verdadeira foi, você desconhece o que não sabe. Empreendedores aprendem rapidamente. Ele diria, no momento em que uma pessoa larga seu emprego e se torna um empreendedor, o que ela não conhece aparecerá rapidamente. Uma razão pela qual 9 em cada 10 empresas falham nos primeiros 5 anos é porque o empreendedor torna-se sobrecarregado pelas coisas que desconhece. É o que ele não sabe que destrói o negócio, mesmo que tenha se saído bem na escola. Vigaristas são grandes professores. Pai Rico costumava dizer, no momento em que você começa o seu negócio, os vigaristas, homens e mulheres, aparecem. Ele não disse que os vigaristas são ruins. Para ele, os vigaristas fazem um favor a você, ensinando-lhe lições que você precisa aprender. É por isso que ele costumava dizer,
Vigaristas são grandes professores. E também acrescentou, só não se torne um deles. Ele me ensinou que uma das mais importantes tarefas dos empreendedores é proteger seus empregados do mundo real. Com isso, ele queria dizer que o mundo dos negócios é um dos ambientes mais hostis, corruptos e perigosos no qual você pode trabalhar. Uma das lições que tive de aprender na minha evolução como empreendedor foi como proteger meus funcionários do mundo real. Eu estava ansioso por aprender essa lição. Já tinha visto meu próprio pai, um professor e administrador honesto, trabalhador e altamente diplomado, ser devorado quando deixou a segurança do sistema escolar. Ele tinha se candidato a vice-governador do estado do Havaí pelo Partido Republicano. Perdeu a eleição e ficou desempregado com pouco mais de 50 anos. Usando sua poupança e o dinheiro da aposentadoria, comprou uma famosa franquia de sorvetes e perdeu tudo. Ou seja, estava seguro enquanto trabalhava para o sistema educacional, um sistema no qual estivera desde os 5 anos. No momento em que pisou fora dele, aos 50 e poucos anos, direto para o mundo real dos negócios, foi comido vivo. Em menos de um ano, perdeu tudo pelo qual tinha trabalhado durante toda a vida. É por isso que a maturidade emocional e a força de caráter são essenciais no mundo do empreendedorismo. Lei de Murphy. A maioria de nós já ouviu falar da lei de Murphy. Se algo pode dar errado, com certeza dará. A maioria dos empreendedores fracassa porque desconhece o que não sabe e não consegue fracassar rápido o suficiente para descobrir o que precisa saber. Em outras palavras, o sucesso vem do fracasso, não de memorizar as respostas certas. É por isso que muitas pessoas chamadas de inteligentes e bem formadas, como meu pai, não se dão bem nos negócios. Elas são inteligentes no mundo da sala de aula, mas não são inteligentes no mundo dos negócios. A definição de sucesso é diferente. Sucesso no mundo da sala de aula significa não cometer erros. Na escola, quando suas notas são perfeitas, você recebe um a mais. O oposto é verdadeiro no mundo dos negócios. Se você der uma olhada na maioria dos programas de MBA, o foco está em minimizar riscos e não cometer erros. É por isso que tão poucas pessoas com MBA tornam-se empreendedoras. A maioria obtém o MBA com a esperança de se tornar empregados altamente remunerados. O mesmo acontece com os graduados em Direito e em Contabilidade, que são treinados e pagos para não cometer erros. Para ser bem-sucedida no mundo empresarial, especialmente nos estágios iniciais, uma pessoa deve aprender a falhar, corrigir-se, aprender, aplicar o que foi aprendido e falhar novamente. Esse é também o caminho para desenvolver seu toque de Midas. É por isso que comecei listando meus erros com o negócio da carteira de nylon. É por isso que respeito Donald Trump. O primeiro livro dele que li foi A Arte da Negociação. O livro seguinte foi The Art of Comeback, um livro ainda mais poderoso, porque ele mostrou ao mundo seus erros, o que aprendeu e como deu a volta por cima. Isso me mostrou sua força de caráter, transformando má sorte em boa sorte. Possivelmente a habilidade mais importante que os empreendedores podem desenvolver é a capacidade de transformar a má sorte em boa. Para fazer isso, é preciso maturidade emocional e força de caráter. Todos nós cometemos erros. Erros são importantes porque, quando falhamos, temos a oportunidade de descobrir e de desenvolver nossa maturidade emocional e de melhorar a nossa força de caráter. Uma das razões pelas quais eu acredito que John e Stanley não evoluíram a partir de uma experiência ruim foi porque, em vez de enfrentar seus problemas quando as coisas ficaram difíceis, eles mentiram, enganaram e fugiram. Em outras palavras, quando a coisa ficou feia, o caráter verdadeiro deles apareceu e eles transformaram a má sorte em sorte ainda pior. Não estou dizendo que me coloco acima deles. Nunca vou estar em uma lista de candidatos à santidade. Embora tenha sido criado em uma família excelente, eu nem sempre reflito os altos valores éticos e morais de meus pais. Fui uma criança legal na escola, nunca bebi ou usei drogas, mas eu mal podia esperar para sair de casa. No momento em que saí, fiz o que pude para agir da maneira oposta que meus pais queriam. Em alguns momentos, eu deveria ter ido para a cadeia. No meu processo de me tornar um empreendedor, fui obrigado a voltar aos valores de meus pais, o que significava que eu já não podia mentir, enganar ou roubar, especialmente quando estava em apuros. Aqui estão apenas algumas das oportunidades que aproveitei para melhorar a minha maturidade emocional e força de caráter. Quando perdi o dinheiro dos investidores, pai rico me incentivou a procurá-los e pedir desculpas. Então, concordei em pagá-los de volta. Demorou quase 6 anos para cumprir meu compromisso. Em vez de fugir do desastre, pai rico me aconselhou a reconstruir a empresa. Com meu irmão e meu amigo Dave, peneiramos os destroços da Rippers e reerguemos o negócio. Aprendi mais sobre negócios enfrentando meus erros e reconstruindo a empresa que jamais teria aprendido se fugisse. Percebi que tinha de aprender mais rápido. Por ser preguiçoso, não me saí bem na escola. Hoje, embora ainda seja um estudante e leitor insatisfatório, leio continuamente livros e artigos sobre negócios e participo de seminários. Aqui estão algumas das coisas que eu aprendi. E em cada erro há uma joia de sabedoria. Um de meus melhores professores, Dr. R. Buckminster Fuller, hoje considerado um dos maiores gênios do mundo, declarou: os erros são pecados apenas quando não são admitidos. Sempre que me vejo chateado com um erro, assumo a responsabilidade por ele, ainda que eu preferisse culpar alguém. Eu, então, passo um tempo tentando encontrar a joia de sabedoria nesse erro. Uma vez que a encontre, a descoberta me dá energia para seguir em frente. Item culpar é incapacitar. Costumo encontrar empreendedores sem sucesso e infelizes, que, continuamente, culpam os outros por seus erros. Eles não aprendem com os erros nem crescem com a experiência. O que eles não conseguem perceber é que nesses erros está a sabedoria para um futuro mais positivo. Culpar os outros é o pior pecado de todos. Item encare seus erros e admita-os. Muitas pessoas se apegam a seus erros e vivem arrependidas por tê-los cometido, ou fingem que nunca cometem erros e então os repetem. Outras se tornam criminosas e mentem sobre seus erros. Ou seja, elas transformam uma experiência ruim em algo ainda pior. O fato é que se uma pessoa comete um erro e mente, culpa, justifica ou finge que não o cometeu, ela retrocede. Não avança. Um bom exemplo foi o presidente Bill Clinton, quando mentiu para o mundo sobre um caso com uma estagiária da Casa Branca. Clinton poderia ter sido um dos grandes presidentes, mas, em vez disso, sempre será lembrado por sua falta de caráter, por trair a esposa e também por ter mentido sobre isso na televisão. É preciso coragem para enfrentar seus erros e admiti-los. Não é preciso coragem para mentir. Erros são o portal para o seu toque de Midas. Na escola, cometer erros é ruim. Os alunos que cometem o menor número de erros são chamados de inteligentes. Mas, no mundo dos negócios, cometer um erro, admiti-lo e depois aprender a transformar essa sorte ruim em boa é essencial para o sucesso. Einstein afirmou que apenas 2 coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. No entanto, gostaria de acrescentar que a capacidade de aprender de um ser humano também é infinita. Como empreendedor, não só seus erros podem prejudicar seu negócio, mas os de seus funcionários também. Com frequência, se você tentar corrigir funcionários, pedir-lhes para assumir a responsabilidade e aprender com os erros, eles podem se demitir, procurar um novo emprego, e você será o único a pagar pelos erros deles. Essa é uma razão pela qual a maioria dos empreendedores prefere não crescer, mas ficar com o número mínimo de empregados possível. Se um empreendedor é um líder ruim ou não tem habilidades para lidar com pessoas, os funcionários se transformam em passivos.
não em ativos, na contabilidade da empresa. Para piorar, eles podem se transformar em criminosos quando as coisas ficam difíceis, quando você vira as costas, ou quando acreditam que o dinheiro que você ganhou pertence a eles. Há muitos ladrões e vigaristas no mundo dos negócios. No mundo dos criminosos, existem dois tipos básicos de crimes: os violentos e os de colarinho branco. Os violentos geralmente envolvem uma vítima e uma arma ou força traumática. A maioria dos de colarinho branco não sofre ação penal, pois é difícil obter provas para mentirra, roubo, trapaça e incompetência sem haver uma arma ou lesões corporais. Em outras palavras, no mundo dos negócios, os maiores criminosos que você vai encontrar são, muitas vezes, pessoas honestas, bem formadas, que não têm maturidade emocional e força de caráter. Elas se transformam em criminosos quando as coisas não acontecem à sua maneira. Em minha vida, nunca perdi nada para criminalidade violenta. Perdi mais dinheiro para pessoas que se saíram bem na escola. Elas eram espertas e acreditavam ser as mais inteligentes da face da terra, as quais nunca poderiam cometer um erro nem admitir que o haviam cometido. Isso não é inteligência, é arrogância, falha trágica de caráter. Uma pessoa arrogante não aceita feedback, não aprende, não se modifica nem se corrige em um mundo de mudança acelerada. Elas ficam para trás. Uma das lições mais importantes aprendidas na escola militar é a capacidade de aceitar feedback. No primeiro dia de escola militar, o feedback é de fato jogado na sua cara. Foi incrível como muitos jovens inteligentes desmoronaram, choraram e saíram por causa dessa pressão. Empreendedores estão sempre recebendo feedback, especialmente de seus clientes, banqueiros, funcionários e da equipe de vendas. Sem feedback da Ayrton, os empreendedores não podem tomar decisões sensatas. Se o empreendedor estiver cercado de pessoas excessivamente cordatas ou bajuladores, o negócio estará em dificuldades. A diferença do mentor. Todas as companhias abertas listadas em bolsa são obrigadas a ter um conselho de administração. Você também deveria ter um. Mesmo que não tenha nada além de uma ideia, é importante ter bons conselheiros. No mínimo, você deveria ter 3 assessores: um contador, um advogado e um mentor. O mentor deve ser um empreendedor bem-sucedido no ramo de negócios no qual você planeja entrar. Por exemplo, se quer abrir um restaurante, converse com empreendedores bem-sucedidos que abriram seus próprios restaurantes e peça-lhes para ser seu coach ou mentor. Ambos, Donald e eu, tivemos um coach ou mentor. Ambos tivemos pais ricos empreendedores. Muitos novos empreendedores cometem um grande erro ao pedir conselhos para um funcionário bem-sucedido em vez de a um empreendedor bem-sucedido. Há um mundo de diferença entre os dois. Pensamento final. A lei de Murphy afirma: se algo pode dar errado, com certeza dará. Combine isso com o princípio de Peter. Numa hierarquia, todo empregado tende a subir até o seu nível de incompetência. Uma das razões por que muitas empresas não conseguem crescer é pelo fato de um empreendedor ter atingido seu nível de incompetência. Para que os empreendedores cresçam, eles precisam romper seu nível de incompetência, o que significa mais educação por meio de mais erros. Poderão ser necessários mais de 10.000 erros, como Edison declarou quando lhe perguntaram como se sentia por ter falhado tantas vezes antes de inventar a lâmpada. Vou usar a metáfora do golfe para explicar melhor o princípio de Peter. Digamos que um jogador lance um 72 consistente. Ele é frequentemente chamado de golfista par ou golfista scratch. Como a maioria dos golfistas sabe, há uma tremenda diferença entre um golfista par e um jogador de golfe profissional, mesmo que seja de apenas algumas tacadas. Digamos que os jogadores profissionais precisem de tacadas consistentes de 70 para sobreviver no circuito profissional. Qualquer jogador sabe que há um mundo de diferença entre um jogador que lança um 70 consistente e um que lança um 72 consistente. Essa diferença nas duas tacadas é o toque de Midas. Não fosse pela má sorte. Donald Trump. Não fosse pela má sorte. Donald Trump. O fato de Robert terminar com uma referência ao golfe e explicar a diferença entre as duas tacadas como toque de Midas não é apenas um grande exemplo, mas um o qual apreciou muito. A maioria das pessoas sabe que sou apaixonado por golfe e pela construção de campos de golfe. Atualmente estou construindo um campo de golfe em Aberdeen, na Escócia. Encontrei esta localização ideal depois de visitar, ao longo de 5 anos, mais de 200 lugares na Europa. Fui paciente porque queria encontrar o lugar perfeito e, finalmente, aconteceu. O Trump International Golf Links da Escócia está agora em construção e, aos 5 anos para a seleção do lugar, se acrescentaram mais alguns anos de intensa negociação, particularmente relacionada com as preocupações ambientais. Quase me tornei um especialista em geomorfologia, o estudo dos movimentos do relevo geográfico, que se tornou uma espécie de palavra da moda, devido às imensas dunas de areia à beira-mar em frente à propriedade. Houve resistência de algumas pessoas para o projeto de construção proposto para o terreno e grande entusiasmo da parte de outros. Foi o roteiro perfeito para uma saga, tanto que um autor escocês escreveu um livro sobre o processo pelo qual passei. Ele teve material suficiente para preencher centenas de páginas. Para aqueles que gostam de golfe ou de grandes histórias, o livro é intitulado Chase in Paradise de David Evan e o subtítulo é Donald Trump and the Battle for the World's Greatest Golf Course. Tive de lidar com líderes empresariais, partidários do governo e habitantes locais. Até mesmo Sean Connery entrou em ação, apoiando-me quando eu enfrentava muita oposição. Algumas pessoas tinham certeza de que eu arruinaria aquele terreno ao invés de preservá-lo. Com prós e contras, o empreendimento tornou-se uma história de interesse internacional. Uma popular revista americana fez uma reportagem de capa sobre um dos moradores que não queria se mudar de casa, o que lhe trouxe fama e reconhecimento como nunca antes. Sua casa e o fato de ele ter se mudado ou não foram de pouca importância para nosso projeto de construção, mas tornaram-se uma grande fonte de publicidade para o proprietário, bem como para o projeto em si. A declaração ambiental para o terreno resultou em 2 livros de 15 centímetros de espessura. Tudo teve de ser abordado, juntamente com as questões negociais do empreendimento. Este lugar tem significado histórico para a Escócia e
Seria um empreendimento caro para mim, de quase 1 bilhão de libras esterlinas. No entanto, a construção do projeto criaria cerca de 6.230 empregos temporários, e o empreendimento em si resultaria em 1.440 empregos no longo prazo. Nossa pesquisa, empresarial e ambiental, foi extremamente detalhada. Trabalhamos com o governo escocês, Scottish National Heritage, Patrimônio Nacional Escocês, e despendemos inúmeras horas de trabalho em cada detalhe. Para dar uma ideia do âmbito do projeto, o Trump International Golf Link Scotland contará com uma academia de golfe, 950 apartamentos, 500 casas, um hotel com 450 quartos, 36 vilas de golfe e acomodações para 450 funcionários, além dos campos de golfe. É um enorme empreendimento, e a sua execução não foi nada fácil. Enquanto eu estava passando por tudo isso, sempre pensei positivo, e sabia que tinha a tenacidade de que Robert fala sobre o toque de Midas. Eu sabia que enfrentaria alguns desafios por anos, mas também sabia que, com persistência, conseguiria como resultado um grande campo de golfe que melhoraria a economia da área ao redor, sem impactar negativamente o meio ambiente. Minha paixão estava estabelecida. Eu realmente acreditava no projeto. E graças ao incentivo público de São Sean Connery, muitas pessoas começaram a entender porque o empreendimento seria do maior interesse do cidadão da Escócia. Nesse meio tempo, eu tinha muitos outros interesses para cuidar, mas o projeto nunca deixou de ser prioridade. Isso é uma chave para a boa sorte. Nada deve ser relegado a segundo plano, se você quiser realmente se sobressair. Tudo é importante. Mesmo que as pessoas pensem que eu tinha grandes profissionais fazendo todo o trabalho para mim, e eu tenho grandes profissionais, me mantive muito envolvido. Eu sabia cada detalhe do projeto. Viajei para a Escócia diversas vezes, não por prazer, mas para estar nos locais de trabalho e para me reunir com os fornecedores, com a comunidade de funcionários e com as pessoas do patrimônio nacional escocês, longe de lazer. Quando se trata deste projeto, não há aqui nenhuma história de sucesso da noite para o dia, mas cada minuto do esforço valeu a pena. Erros são cometidos, coisas mudam. Esta é uma consideração importante para aqueles que querem ser empreendedores ou querem fazer sua empresa se transformar em algo maior e melhor, de maior impacto. Cada minuto conta. Eis minha regra de ouro. Se você pode contar nos dedos o tempo que despendeu para um projeto, você não dedicou tempo suficiente a ele. Você tem de trabalhar em um projeto até o ponto da exaustão. Terá de engolir crítica e negativismo e ouvir não repetidamente. Vai piorar antes que melhore. Mas, se você se lembrar do significado do polegar, no toque de Midas, ele representa a maturidade emocional e força de caráter. Você alcançará seu objetivo. É um fato bem conhecido que eu experimentei uma reviravolta financeira de enormes proporções no início dos anos 1990. Não cheguei a falir, embora muita gente pense isso, mas devia bilhões de dólares. Não foi uma situação ideal. Seria fácil encarar isso como uma sorte, mas não é dessa forma que vejo. Eu sabia que a economia e o mercado imobiliário são cíclicos, mas o que aconteceu em Nova York foi devastador para muitas pessoas. O mercado imobiliário deu um mergulho, e a cidade enfrentou alguns momentos difíceis, o que me incluiu. Muitas pessoas perderam tudo. Meu maior erro foi que perdi o foco e estava jogando alto. Eu ia desfiles de moda em Paris e não tinha controle firme das minhas empresas. Apenas pensei que tudo continuaria do mesmo jeito com as receitas positivas. Meu pai disse uma vez que tudo que eu tocava virava ouro, e eu passei a acreditar nisso. As coisas eram fáceis e lucrativas. Parecia que eu não tinha de prestar atenção em nada e foi o que fiz, mas caí em mim quando tudo começou a desmoronar. Felizmente, ao longo do tempo, fui capaz de recuperar meu foco e minha fortuna. Eu, na verdade, me tornei muito mais bem-sucedido depois da minha grande perda. Uma das razões é que eu sempre me vi como um cara de sorte, e ainda me vejo assim hoje. Não deixei a experiência de uma grande perda mudar meu ponto de vista sobre quem eu sou. Vi a coisa toda como algo insignificante, e nada mais. Sabia que tinha um conjunto de habilidades para voltar ao jogo, assim como um golfista sabe usar a mesma técnica para sair da armadilha de areia e marcar um birdie. Eu ainda cometo erros? Sim, é claro. Mas, assim como fiz durante meu colapso financeiro, percebo que só posso culpar a mim mesmo e a ninguém mais. Assumo total responsabilidade porque sou responsável por qualquer situação em que me meto. Como enfatiza Robert, há uma porta de entrada para o toque de Midas. Todo mundo comete erros, mas o que importa é o que você faz com eles e o que aprende. E isso tudo é parte da maturidade emocional e da força de caráter. Um dos maiores atributos que você pode ter é um intenso senso de responsabilidade. Para começar, é fortalecedor, e a eficácia aumenta tremendamente quando você reconhece o bom e o mal em tudo que faz. Nos negócios e na vida, essa é uma área que você pode desenvolver. Assim que assumir a responsabilidade por tudo que você toque, o poder estará em suas mãos para torná-lo extraordinário. Para mim, ter essa sensação de controle é um catalisador para o sucesso. Minha história do lado oeste, My West Side History asterisco. Você pode pensar que meu sucesso se dá porque a marca Trump carrega peso e torna tudo mais fácil. Mas eu sei que nem sempre estou no controle de nosso destino como marca e organização. Há um timing a ser considerado. Muitas vezes, tive de esperar muito tempo e ter muita paciência para que os projetos saíssem da prancheta, para que as coisas acontecessem. Por exemplo, acreditem ou não, esperei 20 anos para ver o Trump Place, à margem do rio Hudson, começar a ser construído. Quantos de vocês seriam pacientes o bastante focados o suficiente para esperar tanto tempo? Quantos acreditariam o suficiente no projeto para suportar as provações e tribulações pelas quais passei durante esses 20 anos? Isso é muito tempo, mas a minha visão do empreendimento era clara, e eu queria que fosse concluído. Foi fácil? Não, mas, uma vez mais, valeu a pena esperar, e isso me tornou mais forte e mais resoluto. Aqui estão alguns detalhes. Esta história começou em 1974, quando eu tinha assegurado a opção de comprar o lado oeste dos pátios ferroviários da Penn Central Railroad. A cidade de Nova York não estava indo muito bem na época. Eu adoro a tecnologia. Acho que ela facilita muito a nossa vida.
Deu a pena esperar, e isso me tornou mais forte e mais resoluto. Aqui estão alguns detalhes. Esta história começou em 1974, quando eu tinha assegurado a opção de comprar o lado oeste dos pátios ferroviários da Penn Central Railroad. A cidade de Nova York não estava indo muito bem na época, apesar de essa propriedade ser à margem do rio e de eu a estar adquirindo a um preço baixo. Naquela época, eu estava ocupado com meus outros projetos, incluindo a renovação do Commodore, Riat e da Trump Tower. À margem do rio, encontrei uma grande resistência da comunidade do lado oeste que não queria o Trump Place. Além disso, os subsídios do governo que ajudaram a tornar o projeto rentável caíram para o tipo de habitação em que eu estava pensando. Só isso já me colocou em uma situação difícil. Reconhecendo que o acordo não ia funcionar, desisti, em 1979, da minha opção original de compra, e a prefeitura vendeu os pátios ferroviários para outra pessoa. Felizmente para mim, os compradores não tinham muita experiência em Nova York, e ainda menos experiência com o rezoneamento. Essa é uma faceta complexa do mercado imobiliário naquela cidade. A inexperiência deles os fez cometer um monte de erros e foram forçados a vender os pátios. Era 1984, quando eles me telefonaram para dizer que estavam interessados em vender. Concordei em comprar por 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de $1 milhão por acre de propriedade à margem do rio, em Manhattan. Foi um ótimo negócio, mas eu ainda não estava nem perto de construir algo na propriedade. Entre 1984 e 1996, minha paciência foi verdadeiramente testada, assim como minha tenacidade. Eu tive de lidar com as abundantes e ridículas bizarrices da prefeitura. O tino comercial vem com a experiência. Dado que eu era muito mais experiente nesse ponto, usei algumas das desvantagens da cidade a meu favor. As coisas ainda não estavam muito boas em Nova York até o início dos anos 1990, mas foram melhorando. Por causa da situação na cidade, foi mais fácil para mim conseguir o zoneamento necessário. Isso ajudou porque, dado que estávamos no início de uma virada para melhor no clima econômico, era um bom momento para construir. O estava correto, o que não teria acontecido se eu não tivesse sido paciente e diligente. É importante compreender que esse foi o maior empreendimento já aprovado pelo New York City Planning Commission, Comissão de Planejamento da cidade de Nova York. Ele incluía 16 arranha-céus e edifícios residenciais projetados com exclusividade, de frente para o rio Hudson. Iniciamos em 1996, e os resultados têm sido espetaculares. O Trump Place se tornou um lugar de encontro para o antes arruinado, mas agora próspero, lado oeste da cidade. Com um parque de 25 hectares que doei para a cidade, ciclovias para os residentes e turistas, áreas esportivas e de piquenique que unem as pessoas, um cais e um espaço aberto para eventos da comunidade. É uma situação ganha-ganha, a cidade, os moradores, a nossa empresa e a nossa marca. A tenacidade definitivamente valeu a pena. Robert menciona aos aspirantes a empreendedores que talvez não consigam perceber quão difícil as coisas podem ser, especialmente quando eles estão apenas começando. Entendo bem isso. Meu primeiro empreendimento de risco sozinho tornou-se tão complicado que, a certa altura, eu só queria cair fora. Estou contente por não ter feito isso porque ele se tornou meu primeiro grande sucesso e me colocou no mapa como empreendedor em Manhattan. O Grand Hyatt Hotel. Talvez você já tenha ouvido falar do Grand Hyatt Hotel, na cidade de Nova York. É bem perto da estação Grand Central. É um lindo hotel com 4 paredes externas de espelhos, em uma área hoje bela e próspera da cidade, no meio de Manhattan. No entanto, na década de 1970, não era esse o caso. Esta região estava arruinada, e as pessoas a evitavam, a menos que elas tivessem de passar pela Grand Central para fazer seus traslados dentro e fora da cidade. Havia um antigo hotel, o Hotel Commodore, ao lado da estação. Era uma problemática monstruosa. Toda a área era deprimente e um imã para o crime. Eu sabia que o bairro poderia acomodar uma grande mudança, e acreditei que o primeiro passo seria adquirir e restaurar o Hotel Commodore. Lembro-me de que até meu pai não acreditava que eu estava falando sério. Na verdade, ele disse, comprar o Commodore numa época em que até mesmo o edifício Chrysler está em processo de falência, é como brigar por um lugar no Titanic. Nós dois sabíamos que era um risco, mas eu estava certo de que a renovação traria a prosperidade que o bairro poderia e deveria ter podia. Visualizá-la e por isso sabia que estava certo. Isso me deu muita confiança de que eu iria precisar. Cerca de um ano antes de começar a negociação do hotel, o proprietário, a Ferrovia Penn Central, tinha perdido cerca de $2 milhões em reformas que não trouxeram qualquer melhoria positiva. Era óbvio que o hotel ainda precisava de muito mais esforço, e o proprietário ainda devia $6 milhões em impostos atrasados. Eles estavam prontos para vender. Eu poderia, portanto, fazer uma opção de compra do hotel por $10 milhões, mas teria de estabelecer um acordo complexo antes de efetuar a compra. Precisaria de financiamento, do comprometimento de uma empresa da área hoteleira e da redução de impostos da prefeitura de Nova York. Tudo isso foi complicado, e as negociações levaram vários anos. Durante as negociações, procurei um designer talentoso que pudesse transformar o velho hotel em um marco espetacular. Conheci um jovem arquiteto chamado Der Scott, que entendeu a minha visão. Eu queria envolver o edifício em algo brilhante para dar à área toda uma nova fachada, mas não sabia sequer se a compra aconteceria, mas estava tão certo de que poderia ser importante para a região que passei a discutir o assunto com Der Scott e o contratei para fazer alguns desenhos, para o caso de dar certo. Desse modo, estaríamos prontos. Eu também sabia que precisaria de um administrador de grandes hotéis, porque um hotel com 1.400 quartos e 500 mil metros quadrados não é para qualquer um. Quando revi os nomes dos mais experientes no ramo, aqueles com os melhores currículos, Hyatt parecia estar no topo da lista. Assim, esperava que eles se interessassem porque, embora difícil de acreditar hoje, naquela época, não havia hotel Hyatt em Nova York. Eu estava certo. Eles se interessaram. Fizemos um acordo, como parceiros igualitários, e o Hyatt concordou em administrar o hotel depois que estivesse concluído. Até então, eu tinha um arquiteto, um parceiro da rede hoteleira e estimativas precárias de custos. O que eu não tinha era financiamento, nem uma redução multimilionária de impostos do governo. Estava com apenas 27 anos na época, por isso fez sentido para mim encontrar um corretor de imóveis mais velho que tivesse muita experiência. Ter alguém maduro ajudaria também na questão de imagem. Com todo o processo em curso, depois de superar tantos obstáculos, APA
Recebeu outro problema, um problema verdadeiro, de proporções épicas que parecia intransponível. Sem financiamento, a prefeitura não consideraria uma redução de impostos, e sem uma redução de impostos, os bancos não estavam interessados em financiamento. Tentamos tudo mesmo. Então, decidimos apelar para a preocupação dos bancos com respeito à cidade em ruínas ao seu redor. Talvez eles sentissem alguma culpa sobre não tomar nenhuma iniciativa para ajudá-la a se tornar novamente grandiosa. Também não funcionou. Depois de falar com quase todos os banqueiros da cidade, utilizando todos os apelos em que poderíamos pensar, finalmente encontramos um banco que mostrou interesse. Passamos horas incontáveis debruçados sobre o acordo, e a coisa estava indo bem, muito bem. De repente, do nada, alguém mudou de ideia e veio com um problema que não era absolutamente importante para o negócio e que matou o acordo. Fomos surpreendidos pela abrupta mudança de ideia e usamos todos os argumentos possíveis, mas em vão. Esse cara não cedia, e eu me enchi da situação. Lembro-me de me virar para o meu corretor e dizer, vamos mandar tudo para o inferno. Foi uma das poucas vezes em que quis desistir. Estava desgastado. Foi George Ross, meu corretor, advogado, e ocasionalmente conselheiro em um aprendiz, que conseguiu me convencer a continuar. Ele sabiamente apontou quanto tempo e esforço eu já tinha colocado nesse projeto, e ele estava absolutamente certo. Por que parar agora? Ele me perguntou. Como não desisto fácil. Rapidamente resolvi seguir em frente. Eu também não queria ser aspirante a empreendedor. Aconteceu de ser o fundo do poço. Você também passará por momentos assim. Voltei do fundo do poço ainda mais forte. O fundo do poço se tornou um ponto de virada, e eu fiquei mais determinado que nunca a ver o projeto concluído. Minha nova estratégia foi explicar a situação para a prefeitura, mesmo sem financiamento. A empresa Hyatt Hotel estava definitivamente interessada em se instalar em Nova York. No entanto, a menos que a prefeitura nos desse uma isenção nos impostos sobre a propriedade, os custos seriam muito altos, o que impossibilitaria todo o negócio. Argumentei eficazmente, e a prefeitura concordou com um contrato que beneficiou a todos e nos tornou parceiros. Receberia uma redução de impostos por 40 anos, compraria o Commodore por 10 milhões de dólares, dos quais 6 milhões de dólares seriam destinados à prefeitura para pagamento de impostos atrasados. Em seguida, venderia o hotel para a prefeitura por $1, que alugaria de volta para mim com 99 anos. Se parece complicado, é porque era complicado, mas funcionou para todos. Finalmente, conseguimos financiamento com 2 instituições, e o Grand Hyatt foi um enorme sucesso. Abriu em 1980 e marcou o início da revitalização do centro e da Grand Central. Continua a ser um hotel muito bonito até hoje. Creio que você vai concordar que eu tive um pouco de azar durante este projeto, mas consegui administrar os problemas e as coisas entraram nos eixos. Como Robert menciona, às vezes não sabemos o quão difícil podem ser as coisas. Não importa o que seja, se você quer o toque de Midas, você persevera e realiza. Às vezes desejaria que as coisas fossem mais fáceis, mas em geral não são. Quando me tornei parceiro da NBC na realização dos concursos de Miss Universo e Miss Estados Unidos, esses concursos não estavam indo muito bem. Estavam longe de ser programas para o horário nobre. Os concursos tinham muito poucos patrocinadores e faltavam telespectadores. Algumas pessoas se perguntaram por que eu me interessaria por eles como negócio. Além das belas mulheres, mas vi grande potencial, e sabia que os concursos SOS poderiam se tornar uma grande atração se fossem bem feitos. O concurso Miss Estados Unidos 2011 alcançou classificação máxima nas pesquisas de opinião para aquela noite. Agora são grandes eventos, nacional e internacionalmente, e considerados padrão para concursos de beleza. Algumas pessoas dizem, bem, você teve sorte, mas é mais que isso. Trabalhamos arduamente para fazer um bom produto, atualizando o formato, contratando grandes produtores e focando na alta qualidade em todos os momentos. Nossa abordagem e foco ajudaram. O sucesso raramente é um golpe de sorte, e a melhor parte do sucesso é a incrível sensação que você sente quando transforma algo moribundo em algo vibrante. É um desafio especial transformar as coisas ao redor, seja um bairro, um programa ou um edifício. Parte do toque de Midas é ter visão para enxergar as coisas como poderiam ser, em vez de como são. Alguém tem de fazê-lo, e eu sempre tive energia e olho para melhorias. Pode ser muito claro para mim, e nunca fui de evitar desafio. Abordo cada projeto de forma pragmática e com controle emocional. Ainda assim mantenho o entusiasmo necessário para concluí-lo. É um equilíbrio importante a ser alcançado. Cidade tempestuosa. Enxergar como poderá ser. Isso é importantíssimo. De novo, né, trazendo, não há absolutamente nada do que foi construído que não passou por uma imaginação antes. Essas 16 torres, aquele lugar lá, ele já via aquilo. Agora, esse lugar é um lugar diferente de plantar uma mangueira. Uma mangueira, você sabe, planta, cuida, e daqui tantos anos vai estar dando manga. Esse lugar que ele está dizendo, que o Robert mencionou, é um lugar que depende de uma série de coisas. Mas se você manter a visão e a determinação, aquilo vai se construir. É simples assim. Talvez parceiros cairão, outros parceiros virão, pessoas passarão como vetores daquele lugar,
Mas se você se manter firme e pessoas à sua volta firme, não tem como dar errado, cara. Simples assim a história. Simples assim. Agora, quem não tem uma visão, fica no meio do caminho. Esse é o recado, entende? Serve isso para você mesmo, serve isso para o seu relacionamento, serve isso para o seu empreendimento, serve isso para a criação dos seus filhos. O que você vê para os seus filhos? Tem muita gente que não vê nada, só vê o problema que está acontecendo com o filho. O que está acontecendo ali, mas não projeta, entende? O que aquela criança vai ser daqui 20 anos. Isso é uma coisa que eu faço direto. O filho da Ilane, eu faço isso direto com ele. Fala, olha lá, o rei Henrique IX. Eu estou plantando a semente. Eu vejo ele com o reinado e etc. Eu faço isso com várias crianças, com meus sobrinhos. Eu faço direto isso. Eu trago essa projeção, né? Então, precisa ter uma visão, cara. Se você não tiver uma visão conectada a uma vontade maior, a coisa não acontece. Persistência, ritmo. Não encontra por aqui, outro caminho. Não encontra outro caminho. Ali, faz um outro caminho. Faz, vai. Parede, volta. Pula a parede, não dá pula, vai para a direita. Mas o muro é longo, foda-se. Continua. Uma hora ele acaba. Pum, deu a volta. Subiu o morro, desceu. Nossa, agora não dá para passar, cava. Mas nós vamos levar 10 anos cavando. Foda-se, cava. 10 anos, entendeu? Saiu do outro lado. Você tá olhando para alguém exatamente assim. Ou não é, Elaine? Eu escutei assim, eu escutei de uma pessoa essa semana, cara, falou assim, como é que foi que falou? Eu achei tão engraçado, falou assim, sua sombra é que você não sabe escutar um não. Falou para mim. Eu pensei comigo, essa é a minha luz, cara, porque a hora que eu escuto um não, entende? Eu penso, só falta mais 9 agora para um sim. Entendeu? E tá tudo bem. Você acha que não? Tá bom. Então vamos pensar assim. Vamos pensar assado. Pensa ali. Direita, pensa à esquerda, cava, sobe, faz não sei o quê. Nossa, mas como você é persistente? É assim que eu fiz minha vida. Na persistência, na determinação. Simples assim a história. Agora, se uma pessoa não tem visão, cara, ela fica. Eu já falei quantas vezes, quantas pessoas eu vi ficando no meio do caminho. Eu estou trabalhando nessa nova empreitada há 1 ano e 3 meses. A Elaine está comigo esse tempo. Quanta gente ficou para trás, Elaine? E nós estamos com 1.400 no YouTube, entendeu? YouTube monetizando e a coisa acontecendo, você entende? As pessoas pensam que 1.400 no YouTube é que nem 1.400 no Instagram. Ah, que ilusão. Uma doce ilusão. Você construir 1.400, cara, 1.200, 1.400 no YouTube, eu vou te falar, é coisa de gente grande. E é na persistência. Todo dia, cara, todo dia. Corrige. Ah, isso aqui precisa melhorar, precisa, faz assim, faz assado. Não tem, cara, é muito simples, entende? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Você vai ter que ir à exaustão. Isso é como qualquer atleta. Ele fica a 110%, cara, não é 100%. Descansa durante o treino. Descansa durante o treino. Esse é um bom título de livro, hein, Elaine? Descanse durante o treino, isso é bom. Vamos lá, queridos, vamos continuar. Tá bom o negócio. Ai, ai, que lindo, viu? Deixa eu só ver aqui como nós estamos. Tá.
O Trump International Hotel e Tower Chicago ganhou, da revista Travel mais Leisure, o prêmio de hotel número 1 dos Estados Unidos e Canadá. Uma honra incrível para um edifício fantástico. Repetindo, construí-lo teve seus momentos e meses de dificuldades. Por exemplo, 3 meses depois de começarmos a construção da fundação, descobrimos que havia vazado água do rio Chicago para dentro do prédio. Dado que a fundação estava sendo colocada abaixo do nível do rio, a antiga antepara do rio, ainda no lugar, se tornou uma preocupação. Será que aguentaria? O que agravou o problema foi que a água entrava por um canto onde a antepara e a ponte da Avenida Wabash se encontravam, o que poderia representar uma situação muito grave. Cuidamos disso com muito esmero. Em seguida, descobrimos um problema com o projeto estrutural do edifício. Originalmente, projetamos os primeiros 14 andares e a base para ser uma armação de aço estrutural que teria, acima, um edifício de concreto armado. Reforçado, muito depois do processo de design, devido ao crescimento industrial da China que absorveu grande parte da oferta mundial de aço, nos surpreendemos com um enorme aumento no preço mundial do aço. Voltamos à prancheta de desenho. Reformulamos o edifício para ser inteiramente de concreto, economizando vários milhões de dólares e simplificando a logística de construção. Esse contratempo aparente atuou em nosso benefício. O cronograma do projeto mostra a paciência necessária para construir o edifício. Meus planos para ele começaram em 2000, mas só começamos a construí-lo em 2005. Tivemos alguns percalços ao longo do caminho, mas, se você tiver a oportunidade de conhecer o prédio, verá que os esforços valeram a pena. Qualquer má sorte transformou-se em vantagem a nosso favor. Sempre me considerei muito afortunado por causa da minha família. Meus pais foram grandes exemplos. Meu pai foi meu mentor, e eu tive o benefício de uma boa educação. Espero muito de mim mesmo por ter tido tantas vantagens. Aprendi a transformar qualquer má sorte com a qual me deparasse. Por isso, sei que é possível. Tornando realidade. Às vezes não é com a minha própria má sorte que eu tenho de lidar, mas com a de outra pessoa. Às vezes, compreender os problemas das outras pessoas é a chave para a busca de oportunidades. Em 1980, a Prefeitura de Nova York anunciou que reformaria o Women's Skating Rink, uma antiga pista de patinação no gelo no Central Park que sempre foi uma atração popular para crianças, famílias e pessoas de todas as idades. Após gastar $12 milhões em reforma, mas ao longo de 6 anos, o ringue não ficou pronto. Assim, em 1986, a prefeitura anunciou que recomeçaria a reforma. Nada havia sido feito. Durante 6 anos assisti a esse processo, ou fiasco, porque a vista do meu apartamento era voltada para o Woman Rink. Decidi fazer algo a respeito. O fato de essa bela pista não estar à disposição dos cidadãos e visitantes era um desperdício. Na época, escrevi para o prefeito, Ed Koh, e me ofereci para construir uma nova pista em 6 meses. Sem nenhum custo para a prefeitura. Eu queria dar um presente à cidade. Aos cidadãos, minha oferta, assim como minha sinceridade, foram rejeitadas pelo prefeito, e ele publicou minha carta, como uma piada em jornais de Nova York. Essa tática, no entanto, trabalhou contra ele quando os jornalistas e o público ficaram do meu lado. Houve uma grande reação na imprensa, e um jornal anunciou: a prefeitura nada aprovou, exceto que não pode concluir a pista. No dia seguinte, o prefeito Ed Koh mudou de ideia, e de repente a prefeitura queria que eu realizasse o trabalho. Fizemos uma reunião com os funcionários e combinamos que eu disponibilizaria o dinheiro da construção e completaria a pista em 6 meses, que seria meados de dezembro de 1986. Conta aberta, a prefeitura me reembolsaria os custos, se o ringue desse certo, até pouco menos de $3 milhões. Se eu ultrapassasse o orçamento, eu mesmo cobriria o estouro. Fiquei muito animado com a possibilidade de fazer algo pelo Woman Rink. Foi uma responsabilidade imensa. Por um lado, a pista tem mais de 1 acre de tamanho, o que exigiu 22 quilômetros de canos e 2 unidades de refrigeração de 20 toneladas cada. Houve também danos causados pela água e buracos no telhado da casa dos patinadores, além de sérios problemas de liderança com as equipes que executavam o trabalho. Eu sabia que teria de me tornar parte ativa para que as coisas se concluíssem. Falei com muitos especialistas e descobri o melhor construtor de ringue de patinação disponível. Eu mesmo checava diariamente o progresso, tanto em loco quanto da janela de meu apartamento. Após 2 meses no projeto, tive momentos em que percebi que poderia prejudicar minha reputação se esse grande plano não desse certo, e certamente, a mídia cairia em mim imediatamente. Mas mantive minha visão intacta de uma pista acabada e bonita e percebi que legal seria para todos os envolvidos. A cidade e seus cidadãos já haviam tido 6 anos de má sorte, e eu queria que isso mudasse. Após 5 meses de trabalho, a pista foi inaugurada 1 mês antes do cronograma e com orçamento abaixo do previsto. Fiquei aliviado e muito orgulhoso. A pista era linda, e a cidade entrou em clima de comemoração, pois ela estava novamente em operação a tempo para as festas de fim de ano. Fizemos uma festa de inauguração de gala com Peggy Fleming, Dorothy Hamill e Scott Hamilton, entre outros, para ajudar a comemorar o dia especial. Ver o Women's Skating Rink finalmente aberto foi uma sensação fantástica, e todos os lucros foram destinados à caridade e ao Parks Department. Isso é transformar sorte ruim em boa, em grande estilo e para todos. Esse é o toque de Midas. Destilação, força de caráter. As histórias que apresentamos neste primeiro capítulo mostram que a força de caráter é fundamental para o toque de Midas. O polegar transmite essa força porque é o dedo que nos permite compreender e assumir o controle das coisas. Ele nos distingue do resto do reino animal ao transformar uma pata em uma mão. Simbolicamente, o polegar representa a capacidade do empreendedor de ser forte quando outros querem fugir, se esconder, desistir ou culpar alguém por seus fracassos. Ele também representa a capacidade única do empreendedor bem-sucedido de transformar momentos difíceis em triunfos.
A maioria das pessoas seria empreendedora se o sucesso fosse garantido. Você provavelmente já ouviu muita gente dizer melancolicamente: com certeza seria bom ser meu próprio patrão. É bom poder determinar seu próprio horário e trabalhar da forma que se deseja. Para outros, a satisfação de construir um negócio e, possivelmente, alcançar grande riqueza e fama é o que torna atraente a ideia de empreendedorismo. Se não fosse pelo maldito medo do fracasso. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas não se torna empreendedora. Elas temem mais o fracasso que desejam vencer. Infelizmente, a vida tem seus altos e baixos, o que significa que se você quer ganhar, tem de aceitar perder também. Permanecer no meio é impossível. A vida nos golpeia, queiramos ou não, e esperar ganhar sempre é irrealista. O que separa os empreendedores com toque de Midas de todos os outros é que quando eles enfrentam uma perda, rapidamente recuam até aprender com seus erros e seguir em frente. Empreendedores de sucesso sabem que aprender com os erros lhes proporciona maior sabedoria e força para o próximo desafio. Enquanto o fracasso transforma muitas pessoas em fracassadas, ele torna os empreendedores com toque de Midas mais sábios. A sala de aula versus a vida. Aqui está o paradoxo. Se os alunos nota, são considerados as pessoas mais inteligentes de todas, por que não viram empreendedores extremamente ricos? A resposta é porque a maioria dos alunos é vencedora na sala de aula, onde vence cometendo o menor número de erros e fracassando minimamente. Esses alunos aprendem que os erros e os fracassos são ruins, então fazem o melhor que podem para não errar. No mundo real do empreendedorismo, ao contrário, as pessoas que cometem o máximo de erros e aprendem com eles o mais rápido possível são os vencedores. É assim que o empreendedorismo recompensa as pessoas. Isso significa que os programas de educação tradicionais tentam evitar desafios que podem nos levar a cometer erros ou os abordam com cautela e hesitação. Isso não é bom. Algumas pessoas ficam paralisadas em tais situações e não conseguem tomar qualquer decisão, seja para um ou outro lado. Portanto, não é nenhuma surpresa que a maioria delas passe suas vidas evitando o risco. Essas são aquelas que preferem ter um emprego e um salário constantes em vez de grande riqueza e do próprio negócio. Não há nada de errado com isso, se é o que você deseja. Por outro lado, os empreendedores, muitos dos quais não são alunos, amam desafios. Eles sabem e aceitam os erros, as frustrações, as derrotas, os fracassos e seguem em frente. Eles sabem que o desafio de superar os erros é a sua sala de aula e seu caminho para tornar-se um empreendedor melhor. Não é que eles queiram falhar, eles não querem. A diferença é que, em vez de evitar desafios, os empreendedores sabem que os erros que podem cometer e os riscos que há pela frente irão forçá-los a tornarem-se mais sábios, melhores e mais ricos. A maioria das escolas de negócios ensina aos alunos a minimizar o risco. Enquanto a maioria dos alunos nota, enxerga os riscos como algo ruim, a maioria dos empreendedores os vê como desafio. É a oportunidade de eles fazerem o que todo mundo evita. O risco estimula sua criatividade e desafia sua autoconfiança. Quando vencem, os empreendedores adquirem enorme senso de realização, que alimenta sua força, quando erros são cometidos. E eles serão, o verdadeiro caráter do empreendedor emerge, possibilitando maior crescimento. Algumas perguntas pessoais. Se você está se perguntando se possui ou não a força de caráter para se tornar um empreendedor, ainda mais um empreendedor com toque de Midas, terá de se autoanalisar e buscar o histórico da sua caminhada pessoal. Aqui estão algumas perguntas para começar. Item: como você lida com a perda? Item: como você lida com o medo? Item: você está disposto a trabalhar durante anos, sem um salário, em um projeto que pode nunca sair do papel? Item: você já foi traído? Item: como você lidou com a traição? Item: você é confiável sob pressão? Ou você apunhala as pessoas pelas costas quando a situação fica ruim? Item: como você se sente quando alguém comete erros pelos quais você tem de pagar? Você consegue demitir um amigo ou parente? Item: você é generoso ou ganancioso por natureza? Item: como você se sente quando está sem dinheiro? Item: quando está sem dinheiro você liga para a mamãe? Liga para o papai? Pede ajuda ao governo? Procura um emprego? Volta para a escola? Culpa alguém por seus problemas financeiros? Se você não sabe as respostas ou sente que não pode ser objetivo sobre si mesmo, por favor, pergunte a um amigo que seja franco com você. Veja, para ser um empreendedor bem-sucedido, você deve ser capaz de lidar com feedback. Se você não consegue lidar com um feedback franco e direto, é melhor que mantenha seu emprego diurno. Pessoas sem caráter forte não conseguem receber feedback direto, que é muito importante porque o mundo dos negócios não é nada mais que um mecanismo gigante de feedback. Não importa quão formidável você seja, seu feedback nem sempre será formidável, e terá de aceitar isso. No mercado, se seus clientes não gostam de seu produto, eles não vão comprá-lo. Esse será o feedback. Se uma empresa tem despesas altas e rentabilidade baixa, esse é feedback. Se disser a um empregado para fazer alguma coisa e ele fizer o contrário, isso é feedback. Se descobrir que um parceiro de confiança está roubando você, isso também é feedback. Se o banco diz não quando você pede um empréstimo, essa rejeição é feedback. Encontre um amigo que lhe dê um feedback diretamente. Por mais doloroso que seja, aceite-o, mesmo que goste do que lhe estão dizendo. Pense nisso como uma oportunidade de fortalecimento de caráter. Você vai precisar disso o máximo que conseguir aguentar. Como já dissemos muitas vezes, é melhor e mais barato receber feedback de um amigo que do mercado. Você vai aprender, ao longo deste livro, que, para se tornar um empreendedor de sucesso, é preciso mais que um ótimo produto, dinheiro, educação ou um bom plano de negócios. Para ser um grande empreendedor, é preciso inteligência, mas não a do tipo na qual tipicamente pensamos quando imaginamos pessoas inteligentes. Existem 7 diferentes tipos de inteligências. Sobressaia-se em um tipo em particular, e você terá a base para o toque de Midas. As 7 inteligências.
Howard Gardner, psicólogo de desenvolvimento e professor de cognição e pedagogia da Harvard Graduate School of Education, desenvolveu a teoria de que não existe apenas um tipo de inteligência, mas 7 inteligências DIF. O alciente estimentos divergentes. Uma delas, em particular, é essencial para o toque de Midas. Portanto, você só conseguirá obtê-lo quando dominar esse tipo de inteligência. Gardner acredita que as pessoas têm tipos diferentes de inteligência, com formas diferentes de aprender e de processar informações. Se você concorda com ele ou não, todos podemos nos lembrar de pessoas que são dotadas em uma ou mais dessas áreas, as quais Gardner chama de inteligências. Conhecemos pessoas que são atletas ou músicos talentosos. Conhecemos pessoas que são ágeis em matemática ou designers incríveis. Entre essas 7 inteligências, há uma que é crucial para obter sucesso como empreendedor. Você não tem de nascer com ela, mas, se não nasceu, tem de adquiri-la. Vamos analisar mais profundamente todas elas para entender melhor a configuração do terreno empreendedor. Você consegue adivinhar qual é o indicador mais importante para o sucesso empreendedor? Verbolinguística. Pessoas que se saem bem na escola. Os alunos, muitas vezes são dotadas de inteligência verbolinguística. São excelentes leitores e escritores, podem recitar textos de escritores famosos e se saem bem em exames escritos. Em negócios, os alunos que se sobressaem linguisticamente podem se tornar advogados. Lógico-matemática. Essas pessoas gostam de números e de resolução de problemas matemáticos e são capazes de lhe dizer os decimais equivalentes a frações mais rápido do que você consegue calculá-los em seu celular. Em geral, são alunos, e muitos deles obtêm diplomas de graus avançados. Outros permanecem na academia e se tornam professores e pesquisadores. Também podem trabalhar para universidades, empresas e governo. Alunos que se saem bem em matemática costumam optar por contabilidade, programação de computadores ou engenharia. Sinestésica. A maioria dos atletas é dotada dessa inteligência. Os mais talentosos e os poucos da elite podem se tornar atletas profissionais ou dançarinos. Alguns podem decidir por negócios na área de saúde ou recreação. Espacial. Aqueles com esta inteligência tendem a apreciar as artes e frequentar escolas de artes. Alguns se tornam artistas muito bem-sucedidos. Pessoas com inteligência espacial muitas vezes se tornam arquitetos, designers de interiores, artistas gráficos e desenvolvedores de sites. Musical. Alunos com esta inteligência sonham com frequência se tornar estrelas de rock ou vocalistas de banda. Uns sonham tocar com uma orquestra sinfônica. Eles escolhem um instrumento musical e ganham familiaridade com rapidez. Ouvem uma música e conseguem quase magicamente reconhecer as notas. Pessoas com esse tipo de inteligência são mais felizes quando estão se exibindo e procuram carreiras em artes cênicas e na música. Interpessoal. Esta inteligência é importante para os profissionais da comunicação, como políticos, pastores, especialistas em vendas e em publicidade. Pessoas com esse talento são ótimas em encontrar e conhecer pessoas, construir relacionamentos e fazer amigos. Elas são pessoas. Intrapessoal. Enquanto a inteligência interpessoal é a sua capacidade de se comunicar com os outros, a intrapessoal é a sua capacidade de comunicar-se com você mesmo. As pessoas que possuem esse segundo tipo de inteligência têm o controle de seus próprios pensamentos. Para nos aprofundar um pouco mais nessa questão, a inteligência intrapessoal é muitas vezes chamada de inteligência emocional. É a sua capacidade de controlar emoções como medo, ganância, raiva, tristeza e amor. Por exemplo, quando você tem medo, reage e foge, ou fala calmamente consigo mesmo, respondendo em vez de reagir. Quando irritado, você controla seu temperamento ou estoura a boca do balão, dizendo coisas. Que mais tarde desejaria não ter dito. Esses são exemplos de inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é também chamada de inteligência de sucesso, ou inteligência de êxito, uma vez que é necessária para o sucesso, juntamente com todas as outras. Por exemplo, uma pessoa pode ser um gênio linguístico, mas sem inteligência intrapessoal ou emocional. Pode nunca estudar e falhará da mesma forma que os alunos fracos em habilidades verbolinguísticas. Atletas dotados de inteligência sinestésica podem nunca alcançar status profissional, se falharem no controle do diálogo interno. O mesmo vale para a inteligência musical e todas as outras. Você já ouviu um locutor de golfe dizer que um jogador dominou o jogo mental? O que o locutor está dizendo é que o golfista tem elevada inteligência intrapessoal. É por isso que ela é muitas vezes chamada de inteligência de sucesso. Neste livro, a inteligência intrapessoal é o polegar. É a inteligência que beneficia os empreendedores do mundo dos negócios. A inteligência intrapessoal os capacita a fazer o que a maioria das pessoas teme ou não quer fazer. Você provavelmente conhece pessoas que se sobressaíram na escola, mas falharam no mundo real. Uma razão pode ser o fato de elas serem dotadas linguística e matematicamente, mas faltar-lhes controle emocional, a inteligência intrapessoal, para lidar com os desafios do mundo real. A maioria dos vícios, drogas, comida, sexo e tabagismo está relacionada à baixa inteligência intrapessoal. Em outras palavras, é preciso alta inteligência intrapessoal para superar vícios e maus hábitos. A inteligência intrapessoal também desempenha grande papel em gratificação demorada. Pessoas com baixa inteligência intrapessoal têm problemas de força de vontade. Elas querem gratificação instantânea. Assim, vão às compras quando estão deprimidas, comem doces quando estão entediadas, bebem quando estão nervosas, assistem à televisão em vez de estudar, desistem quando as coisas ficam difíceis, perdem a paciência quando deveriam morder suas línguas ou culpam os outros por seus erros.
Caso você não tenha se dado conta ainda, a inteligência intrapessoal, também conhecida por inteligência emocional ou inteligência de sucesso, é a inteligência mais importante para qualquer empreendedor. Você pode desenvolver a inteligência intrapessoal? A resposta é sim, definitivamente, mas há uma questão fundamental. O problema é que é preciso inteligência intrapessoal para desenvolver inteligência intrapessoal. Em outras palavras, quanto mais desafios você enfrenta como empreendedor, e quanto melhor você lida com esses desafios, mais forte se torna sua inteligência intrapessoal. Quanto mais forte for sua inteligência intrapessoal, melhor empreendedor você se tornará. É por isso que tornar-se um empreendedor é um processo educacional de desenvolvimento pessoal para toda a vida. Olhe para o seu polegar. Use-o na próxima vez que enfrentar um desafio para lembrá-lo de que o que está enfrentando é a sua chance de ganhar força de caráter e de desenvolver seu toque de Midas. Pontos a lembrar, coisas a fazer. O polegar está relacionado com força, e é preciso força de caráter para ser um empreendedor. Sabedoria escolar, School Sats, não é o mesmo que sabedoria de vida, Street Sats, ponto asterisco. Item: existem 7 tipos de inteligência. A mais necessária para os empreendedores é a intrapessoal. Quando você tem fortes habilidades intrapessoais, pode controlar o diálogo interno que o trava e que prejudica seu sucesso. Item: o feedback acontece queira você ou não, então aprenda a recebê-lo e tire lições dele. Os empreendedores bem-sucedidos dão boas-vindas ao feedback e o usam em seu benefício. Item: ser um empreendedor não é um esquema de enriquecimento rápido. Sacrifícios fazem parte da jornada. É preciso ter força de caráter para continuar. Item: ter inteligência escolar, School Smart, não é o mesmo que ter inteligência de vida, Street Smart. Para ser um empreendedor, você precisa da força e da resistência que vem da rua. Item: força não significa que você deve ser arrogante, mau, detestável ou dominador. Força é atitude, disciplina, determinação e garra. Encontre a sua. Item: o mercado contrata e demite você todos os dias. Os empreendedores com toque de Midas levantam, sacodem a poeira e recomeçam. Uau! Caramba! O capítulo 1 inteiro. E aí me toquei aqui, vai ser um dedo por dia, né? São 5 dedos. Nós vamos fazer um dedo por dia. Eu vou dar uma olhada se... vamos fazer um dedo por dia. Tem que ver o capítulo final, como é que fica. Mas é mais ou menos por aí a história. Olha, a Luzia Solange está com um novo visual aí. Perseverança, né? Fica a palavra para mim clara e plena, né? Tem que ter perseverança, não tem jeito. Foco e perseverança. E aí, queridos, considerações finais, perguntas? Tem algumas figurinhas que estão se fixando aqui, Nilvana é uma, né, querida? Muito bom. Paulo também, Raquel, Mila, a Guisa, Thaís, tá, vamos ver se fixa, Marcele também, tem outros chegando aí. Alguma pergunta, alguma consideração? Conte aí. Eu enviei o link do grupo, Luiz, o grupo que eu faço a pressão do pior ano. Aí a galera falou assim, alguns não conseguiram entrar, mas está todo mundo super afim de entrar no grupo, porque está lotado, né? Gatilho de escassez. Boa. Eu deixei um pouquinho, deixa o pessoal, né, ficar aí. Legal, muito bom. A gente vai abrir hoje o segundo grupo, tá? E demanda reprimida, sabe? Isso também é negócio, né? Tem uma técnica que usam no restaurante, não lembro que livro que eu li isso, que foi algo verídico, né? Mas é isso, né? Você tem um restaurante que você vê uma fila para entrar no restaurante, um outro restaurante que está vazio. A tendência da pessoa é ir no restaurante que está a fila, entendeu? Não que está vazio. E essa é uma técnica que ficam reprimindo a demanda, não deixa entrar, deixa formar fila para ter esse gatilho de... É um pouco que a gente fez. Estratégia. Quem que vai? Quem que vai falar aí? Alguém abriu também? Legal, viu essa divulgação, Nilvana? Muito bom. Tem que divulgar, gente. Vamos divulgar, bora. Vamos encher 2, 3, 4 grupos. Vamos fazer 2.000 pessoas aí, cara. 10 grupos lotados. As pessoas estão
tão carentes disso, cara, de leitura, entende? De estarem juntas, né? Fazendo algo junto. Eu sinto que tem muita força nesse movimento e é muito interessante isso também, pensando nesse livro que é o Toque de Midas, né? Percebe? Porque esse movimento ele veio por outro movimento, entende? Ele veio por um movimento indireto. Mas se eu, Luiz Marcelo, não estou preparado na minha vida, com a minha experiência, para poder estar trazendo tudo que eu estou trazendo aqui, como é que isso aqui ia se sustentar? Percebe? Então, a pessoa está preparada na hora que a oportunidade bate na porta dela, entende? Se não bate, e a coisa não funciona. E é interessante que tem alguns aqui que estão vendo isso acontecer, né? Elaine, eu vejo a carinha dela aí de sorrindo, assim, etc., vendo a coisa acontecer e falando assim, nossa, como é incrível isso. Eu vejo na carinha dela isso. Que incrível que está acontecendo. Agora, não é acaso, não existe acaso, cara. As pessoas acham que Toque de Midas entendeu? É a varinha de condão da fada madrinha, assim, não é. E você veja a história de Pinóquio, né? A fada madrinha falou o quê para Pinóquio? Vai ralar. Na hora que você tiver caráter, olha que interessante, você vai receber pelo Espírito Santo a vida. Porque enquanto isso ele era só um boneco de madeira. Alguém mais aí? Vai, Elaine, que eu sei que você está louca para falar. Vai, filha. Vai, que eu te conheço já. Vai. Na verdade é isso, né? Ele traz bastante a questão de você acreditar, acreditar na sua ideia, acreditar no seu projeto, mas acima de tudo é a resiliência e a força de vontade, né? A história a gente vai, chegou uma hora que, nossa, não aguento mais. Você pensa em desistir. Quando você pensa em desistir, não é do nada, mas forças aparecem e aí você continua seguindo. Então, é isso, né? Muitas vezes dá vontade de, como de jogar toalha, né? Mas se a gente persistir, a gente sempre chega em algum lugar. E é bem isso a história de você empreender, né? Você erra, erra. Eu lembro que eu li um livro, não lembro quantas vezes o empreendedor quebrou, sei lá, 8, não me recordo. Mas 9, quanto mais provavelmente. mas quanto mais você quebra, mais você aprende, mais você fica forte, aí fica mais fácil, né, no seu próximo empreendimento. Eu achei esse livro, tô achando, né, fantástico. Tá lindo. E você sabe que tem algo que ele trouxe no final e eu não sei se eles vão aprofundar isso, mas eu senti, por enquanto, né, que foi algo pouco explorado, que poderia ter sido mais explorado, que é essa capacidade de silenciar ou direcionar a voz interna, que é a história do intrapessoal. Ele trouxe aí no finalzinho, como esses 7 pontos, e essa capacidade, né, de você silenciar e direcionar essa voz interna, de você transmutar, isso chama transmutação, de pensamentos e sentimentos, que é o que nós fazemos no Aliança 559. O tempo todo eu estou direcionando esse lugar e alinhando os pensamentos e os sentimentos, alinhando os pensamentos e sentimentos da história. Então, é de suma importância, porque, como diz também um ditado, né, um campeão ele não é medido pela força do seu braço, mas pela capacidade de levantar da lona. Né? Ele é daí, né? É cair e levantar, né, de novo. E aí me lembra uma coisa que eu fazia na minha companhia de dança, principalmente para os arrogantes, mas todos passavam por isso que eu vou contar para vocês, que era muito legal. A gente improvisava muito. Tinha um dia que era só improvisação, mas todo dia a gente estava improvisando de alguma forma na aula. Eu
valorizava muito essa questão da improvisação, porque você está improvisando o tempo todo, entendeu? Na vida, você precisa improvisar. Então, na dança não é diferente. No palco, você vai ter situações adversas de esquecimento, ou de um passo que alguma coisa acontece. Então, tem que improvisar. E aí, num determinado momento da improvisação, eu derrubava essa pessoa. Eu ia fazendo um movimento com ela e eu fazia um movimento de tal forma que eu jogava ela para o chão. E a orientação era, você caiu no chão, você tem que levantar. Né? Não fique no chão. E a pessoa caía e levantava. A hora que ela levantava, eu ia, entrava no movimento dela e pá, ela para o chão de novo. E a gente tinha um piso que era um EVA de 1,5 centímetros, embaixo do piso de dança, que é o linóleo. Então, o chão era macio, né? Então, não tinha problema cair. Mas, meu, eu vou te falar, eu fazia isso 1 hora com a pessoa, não é 10 minutos. Eu derrubava ela por 1 hora. E a hora que ela caía e não levantava mais, cara, eu ia na orelha dela e falava, você tem que levantar, eu quero você levantando agora, levanta agora! E fazia a pessoa levantar, a hora que ela levantava, eu pá, derrubava ela de novo. De tal forma que ela ia encontrando, entendeu, meios de não deixar eu derrubar. Porque ia pegando as minhas técnicas, mas não tinha jeito, principalmente, bom, enfim, porque eu tinha experiência. Mas é isso, a vida vai te derrubar, cara. A vida vai te derrubar, você entende? Seu empreendedorismo vai te derrubar. Mas... Não, tá aqui, tá saindo, estão escutando, né? Tá escutando? Tá escutando. Aconteceu alguma coisa aí, Nilvana. Voltou? Voltou a voz aí? Agora, É. Vai lá, Nilvana, você levantou a mãozinha, fale aí, querida. tudo isso que tu falou me fez até lembrar do meu mestre no jiu-jitsu. Eu lutava jiu-jitsu, né? E sempre quando era pesado o exercício, ele falava assim, Giovana, vamos, a cabeça queimando, cabeça queimando. Mas outra coisa que eu vi que me lembrou também ontem, a gente estava até assistindo um filme que fala muito, tinha muito sobre isso, sobre a questão das vozes. E era uma adolescente que ela estava numa crise, que ela estava ouvindo vozes a todo tempo, falando que ela não ia conseguir, e ela tinha tinha passado por uma fase muito difícil e até de enfrentar, porque ela era grande, ela tinha uma altura acima, assim, bem alta, e os amigos faziam brincadeiras, bullying com ela, né? Então ela se escondia. Então ela ganhou uma sandália de salto alto e ela guardou aquela sandália que ela falou que ela não ia usar, só que um dia ela resolveu enfrentar essa voz. E ela usou aquele salto alto enorme, né? E foi para o palco e falou, ela se expôs. E ela acabou ganhando um papel muito de protagonista. E essa voz começou a vir falar mais alto para ela que ela não ia conseguir, que ela era um fracasso, que ela não ia acertar o passe, e tudo mais. E daí a irmã dela falou assim, essas vozes é um perigo, ela determina, você dá volume, é você que dá volume a essas vozes. Porque se um dia você colocar essas vozes maior do que a sua ação, você vai parar, ela vai te derrubar. Então ela resolveu ir com aquele medo mesmo e no final ela encarou... Vai com medo mesmo. Isso, e o interessante é que ela perguntou, e aí, como que você conseguiu? Ela falou assim, agora eu diminuí o volume daquela voz e ainda que eu tô com medo, é exatamente isso, eu vou assim com medo mesmo. Eu achei muito interessante. Alguém, acho que a Thaís estava assistindo com as filhas também ontem, esse mesmo filme ela escreveu aí no chat. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, só vive o que a gente alimenta. Não há nada no universo que sobreviva sem alimento. Então, se você alimentar essas vozes, elas vão estar vivendo aí, na história. Então, tem que silenciar. Agora, quem não assistiu um filme tem que assistir ontem, tá? Chamado A Viagem. É um filme do Tom Hanks, tá? Antigo, um filme que foi meio que boicotado, não teve muita publicidade, etc., mas o filme é fantástico. E tem um chapeleiro que é essa voz, entende? Que na realidade é o diabo, né? O chapeleiro. Essa vozinha é a voz do diabo, né? Falando, percebe? Então,
Esse filme é demais porque ele passa em 5 épocas. Ele passa numa época que é o presente, 2 no futuro e 2 no passado. E os personagens não são os mesmos. Ele é fantástico. Então, o Tom Hanks, ele está nas 5 épocas, mas ele está fazendo papéis diferentes nas 5 épocas. Então, cara, te dá um tilt na cabeça. Tem uma coisa que você consegue, e é um detalhe, eu não vou entregar aqui para vocês não fazer spoiler, porque tem um detalhe que você consegue detectar quem é qual personagem, mas o mais importante é o chapeleiro, você olhar o chapeleiro e como ele lida, cara, com essa voz do chapeleiro. É muito doido. Esse filme é muito doido. E tem uma cena que me emociona muito, que é a cena final, que ele vê o planeta Terra de longe. E, cara, aquela cena é incrível. E todo mundo não, vocês agora saberão, mas a maioria sabe que uma das minhas vontades e objetivos que eu estou perseguindo é ir para a Lua para poder ver o nosso planeta de lá, cara. Você entende? Essa é uma visão que eu quero ter ainda nessa encarnação. Chegar lá na Lua e ver o planetinha de lá. Queridos, mais alguém? Ou vamos seguir nossa vida? Acho que tá bom, né? Tem alguém que não quer falar, não quer calar, que precisa falar? Ou todo mundo se sente contemplado? O silêncio é uma prece. Dia lindo a todos. Luiz, esse filme, eu encontro ele no YouTube, não? Eu tô pesquisando. A viagem não. A viagem não. Você vai ter que comprar em algum lugar e não tem nessas plataformas que a gente assina de Netflix, etc. Se eu não me engano, locadora não tem. Mas talvez TNT. Esse filme podia, cara, eu devia. Ouviu o Sol? A gente podia pegar esse filme, alugar e gravar ele e botar no Drive. Porque eu falo tanto desse filme, cara, e aí, entendeu? Vamos botar no Drive esse filme. Bota aí na lista, tá? A hora que eu conseguir fazer isso, eu aviso vocês, a gente sobe no Drive e a gente assiste, tá? Mas, cara, esse filme é demais. Putz, esse filme é demais. Ele é assim, ele é demais, ele é muito bom. Queridos, um beijo na alma de vocês. Amanhã, segundo encontro, vamos para o dedo indicador. Vamos para o dedo. Ei, Thaís, vamos para o dedo indicador. Você tá com cara boa, hein? Para quem teve Covid aí, tá boa, cara. Tá bom. Nada que uma maquiagem de leve não resolva. É isso aí. Tá bom. Mas hoje eu tô Gratidão, melhor, Marcele. Legal, Thaís. Beijo, beijo a todos. Gente, a gente se vê amanhã. Valeu!